mais um dentro do que eu vou falar, a tudo que cai em prova. São revisões e o objetivo, né? Claro, é revisar e preparar vocês para o internato, então por isso são aulas densas, né? A primeira vez que vocês vêm, pena que estão tão cansados, talvez vai ficar também o quão denso está cansativo por esse motivo. Só o segundo tempo, vai ser um pouco mais dinâmica, a gente vai discutir os patogramas, etc. Mas a segunda são 6 diagnósticos diferenciais, né? Que é um negócio mais revisão. Então a ideia é realmente tentar ser mais sucinta. Se eu começar a falar coisas que talvez sejam muito óbvias, podem fazer um pouco de publicidade para vocês olhem, certo? Se vocês estão querendo que a gente agilize, então podem falar, que eu fico meio também tirar muita coisa, que tem pessoas que já vêm, ou porque estudaram melhor, ou porque gostam, às vezes tem um pouco mais de bagagem, de lembrança. Tem gente que já estudou mais rodeio, que deletou da mente, se eu resumir demais, talvez não seja o suficiente. Então vocês vão me dando feedback, a gente vai no tempo e na profundidade que vocês precisem, tá certo? Mas podem parar para tirar dúvida, né? Até que é bom que a gente tenha umas paradas para dar uma acordada, certo? Então, só para a gente lembrar, né, do parto, o que eu preciso. Aqui a gente vai falar do mecanismo, aquela parte inicial, que não é o objetivo. Então, é saber quais são as fases identificadas dentro da história, de um partograma, saber o que fazer em cada uma dessas fases, né, do trabalho de parto, saber a assistência também quando é na prematuridade, como é que a gente faz protocolos ou não, como é que a gente já faz a assistência. E claro, aí o restante talvez seja a parte mais densa ou mais profunda que vocês não tiveram antes, que é a parte do partograma, tá? Então a gente vai trazer hoje, interpretar o partograma e identificar as alterações na evolução do trabalho de parto. Então, só para a gente lembrar, né, que o trabalho de parto tem alguns eventos que se integram. Então, o miométrio vai contrair e ele vai modificar, vai fazer modificações na vesícula. Sempre que a gente fala em gestante, vesícula é o endométrio, tá? Modifica o nome quando é na mulher gestante. E tudo isso fazendo modificações no colo uterino. Então, por que assim que a gente bota isso aqui? A gente lembra também o que desencadeia parto prematuro, algumas inflamações do endométrio, né? Quando a gente tem infecções. Por isso essas modificações, às vezes, uma infecção ascendente, infecção outra, ou algumas bactérias podem desencadear um trabalho de parto, porque é uma integração de eventos. Então, as contrações, para que elas tenham uma efetividade em trabalho de parto, elas têm que depender de uma certa duração, serem rítmicas, para que elas consigam modificar o colo. Se tem contração e não tem modificação de colo, não é trabalho de parto. Se o colo abre, mas é sem contração, não é trabalho de parto. Então, tem que uma coisa ser decorrente da outra, certo? Então, se o colo abre não tem trabalho de parto, seria incompetência cervical, que é insuficiência cervical, né? Se eu tenho contrações, mas o colo não dilatou, então eu faço trabalho de parto, ou pródromos de trabalho de parto, certo? Então, aqui para a gente lembrar, não sei se vocês ainda lembram o que é apagamento e o que é dilatação. Então, apagamento é reduzir o comprimento do colo, né? Então, vejo que aqui é um colo longo, aqui ele vai ficando mais curtinho e mais apagado. Então, é nesse sentido que ele vai diminuindo. Já a dilatação seria a abertura. Então, a abertura, que é onde a gente toca e sente aquela aberturinha do orifício, isso é a dilatação, que é o que a gente consegue identificar de forma mais clara. Mas quando a gente fala em apagamento, é que ela está ocorrendo, né, em diminuir aquele comprimento. Lembra que quando o colo é mais curto, é um pré-editor de trabalho de parto prematuro, quando a gente faz a medida na ultrassom? Então, isso é uma informação que é essa do apagamento, tá? E quando a gente pensa em fatores ou em substâncias que estimulam ou que inibem trabalho de parto, a progesterona, ela inibe, ela não bloqueia, não impede contração, mas progesterona impede que comece. Então, lembram também pacientes que têm maior risco de trabalho de parto prematuro, a gente administra progesterona para tentar que ela não entre em trabalho de parto prematuro, né? Tem que a progesterona ao longo de todo o pré-natal para ela não entrar em trabalho de parto. Já, se eu quero estimular ou iniciar ou induzir um trabalho de parto, eu tenho duas substâncias principais, que é a prostaglandina, que é a mesma substância, né, que está no misoprostol, certo? Ou a ocitocina. A prostaglandina, a gente, de uma maneira mais, como é que eu digo, especial para você, a gente fala que ela prepara o colo. Ela não é quem induz a contração especificamente, ela amolece o colo,
ela dá maior responsividade ao colo quando ela estiver com contração e ela organiza um pouco as contrações. Então, o que é que isso aqui é importante? Se a paciente tem um colo que ainda é fechado e eu quero induzir um trabalho de parto, eu vou fazer a indução com o quê? Com quem prepara o colo. Então, a indução eu faço com prostaglandina, eu faço com misoprostol. Já se ela já tem o início de trabalho de parto, mas ela está com poucas contrações e eu quero só acelerar esse processo, aí eu utilizo a ocitocina, certo? Ela é quem realmente é responsável pelas contrações. Da mesma forma, se eu tenho um trabalho de parto que não está evoluindo, mas ela tem contrações suficientes, eu vou dar ocitocina para melhorar o trabalho de parto? Não, eu só vou aumentar as contrações, dar mais dor, mais sofrimento, aumentar o risco de fazer hipóxia fetal. Se o problema não é falta de contração, a ocitocina não vai funcionar. Então a gente tem que ter lógica na informação, não é todo o trabalho de parto que está evoluindo lento que eu vou otimizar a ocitocina, certo? Existe um índice que a gente faz, não estou decorar e nem vou falar, nem vou apresentar em aula, mas durante o toque vaginal a gente faz algumas avaliações para definir qual deles a gente inicia uma indução. Então, que a gente chama de índice de Bishop. O que é que ele vai vendo? Lembra que o colo geralmente é posterior, quando ela vai entrar no trabalho de parto, ele vai anteriorizando e centralizando. Então, a gente vê se ele está mais anteriorizado, vê o apagamento, vê se já tem alguma dilatação, amolecimento. Então, quanto mais preparado o colo está, o índice de Bishop é mais alto e eu não preciso fazer o misoprostol inicialmente, se eu quiser induzir um trabalho de parto, certo? E vice-versa. Então, só para mim, o índice de Bishop até 5 ou 6 a gente inicia com misoprostol, acima de 6 ocitocina já, tá? Porque já está com o colo preparado, eu vou só botar as contrações para abrir o restante, ok? Então, não é internato, vai cair em prova agora não, mas aprendam que às vezes nas provas de internato, quando vocês estiverem rodando nas maternidades, vocês vão ver essa informação, tá? Então, quem realmente induz contração, ocitocina, prostaglandina, prepara colo. É isso que eu quero que vocês saibam desse slide. E a progesterona é mais para que não inicie. Se a gente já iniciou um trabalho de parto, a gente tem que fazer qualquer coisa que vai bloquear a ação da ocitocina, certo? Aqui mais uma vez mostrando, né, falando de contração, mas quando a gente lembra que a gente faz aquele exame de cardiotocografia, que vê os batimentos cardíacos fetais e vê as contrações, né? Então aqui é mostrando a curva que a cardiotocografia faria, que seria da pressão intrauterina, a representação. Então, essa curvinha é uma contração, certo? Então, aqui eu tenho só uma contração dentro dos 5 minutos que ela observou. Então, aqui geralmente é pré-parto, por quê? Porque está irregular. Depois tem umas mínimas contrações que não valeu de nada, certo? Já quando a gente observa durante o período de dilatação, que seria o primeiro período do trabalho de parto, a gente tem contrações rítmicas, e quando ela chega no período expulsivo, que já está com 10 centímetros de dilatação, essas contrações vão ficar mais intensas e mais frequentes, uma mais perto da outra. E aí aqui, o primeiro raciocínio que a gente vai ver as pessoas, não vou nem falar burramente, mas é burramente mesmo, mandando fazer contração força fora da contração. Por quê? Porque só serve o puxo, o esforço dela, se eu somar a força da contração. Se a mulher está sem contração, não está querendo dar uma sensação de fazer força, e a gente ficar do lado gritando, mandando ela continuar fazendo força, que está quase saindo, eu vou estar fazendo esforço inútil, porque aquela força que ela vai fazer vai ser menor do que a força da contração. Não vai servir para nada. Então a gente tem que aproveitar a força do puxo, a força do esforço da mulher junto. Então essa parte pintadinha aqui, ó, é a força dela junto com a força da contração. Isso sim é efetivo. E quantas vezes a gente vai ver, acho que também vocês todos tiveram a oportunidade de acompanhar o trabalho de parto, mas vocês não vão no internato, a paciente ela sente a contração, ela tem o desejo espontâneo de fazer a força, de ajudar, que ela botar logo para fora. E aí ela está quase saindo, eu vou, não, continua, tá quase saindo. Não, gente, não vai sair. A força dela vai ser fraca, ela tem que descansar para quando vier a próxima, ela conseguir fazer a força maior, né? E as pessoas sem querer comandar o parto. E quem é o centro do parto tem que ser a paciente, ela sabe o momento certo. No máximo a gente vai guiar o cômodo, dar um apoio moral, né? Mas as pacientes sente a sensação, é igual que, ó, não vai agora defecar, tá na hora agora, sente ali e faça, sem você estar com vontade. Adianta fazer força? Não vai sair nada. É mais ou menos a mesma história. Quando, e a sensação, inclusive, para a mulher, quando está passando, o colo fetal está mais ou menos, né? Está um pouco mais baixo, já está insinuado, ela vai ter a sensação exatamente a mesma que a gente sabe. Ó, tá cheio ali, eu tenho que fazer força para dar algo para fora. É a
a mesma ideia, certo? Então não adianta a gente querer sentar e fazer agora. Então não adianta ela querer fazer força que não vai conseguir e não vai somar a uma força natural que o útero já estaria fazendo, certo? E vocês vão ver inúmeras vezes, né, quando elas viram esse gráfico aí, quanto mais fica a pessoa. Que a gente vê, quem já trabalhou, tiver trabalhado na maternidade, sabe bem que a gente vê essa cena com certa frequência, certo? Pronto, outra coisa é a posição que a mulher está em relação ao momento do trabalho de parto. Então, posição dela deitada, certo? Não é tão bacana porque o útero relaxado, ou independente de estar relaxado ou não, ele vai estar fazendo pressão, o comprimido e acaba. Então, vai dificultar o retorno venoso, certo? Então, sempre lembrar disso. Por isso que quando a gente fala na melhor posição para a gestante quando ela estiver deitada, seria decúbito lateral esquerdo. Não é só por questão teórica. Isso é comprovado que melhora a perfusão placentária, melhora a otimização da qualidade das contrações, né? E aí, claro, todas as outras funções cardíacas e circulatórias e que você já sabe, parte clínica materna, certo? Então, sempre que a gente precisar de uma certa melhoria, botar ela em DLE pode melhorar a parte vascular dela e isso, consequentemente, melhorar as contrações e melhora também a perfusão fetal, certo? Então, sempre que a gente tiver qualquer situação clínica com a mãe, botar ela em DLE, mas ela precisa ficar deitada o tempo inteiro? Não. Ela, durante o trabalho de parto, deambula se não tiver nenhum problema. Mas quando ela estiver deitada em condição confortável, não, na hora de parir, que aí é uma posição mais confortável para ela. Mas parada, fazendo nada, entre uma contração e outra, só o detalhe DLE é melhor, certo? Permite essa recuperação mais. Outra coisa. Lembrar sempre que a contração aumenta a pressão arterial materna, então a gente não está mandando pressão sobe, e ao mesmo tempo, se o músculo está contraindo, o que acontece também? Diminui a perfusão. Então, para ter a perfusão para o feto, tem que tratar a pressão intrauterina ser menor do que a pressão arterial materna, certo? Durante a contração, a pressão intrauterina aumenta muito mais. A pressão materna aumenta um pouco, mas a intrauterina aumenta muito mais. Então, o que é que a gente tem que saber? Durante a contração, o feto passa por pequenos momentos de hipoxemia. Então, se eu tenho uma contração muito prolongada, o que vai acontecer com o feto? Ele vai ter hipoxemia mais prolongada. Da mesma forma, se o feto tem pouca resistência, digamos assim, tem um sofrimento crônico, já está no limite da honra da saúde, às vezes ele não vai suportar as contrações normais. Já fetos saudáveis, contrações maiores podem provocar, maiores em termos de duração ou de intensidade, tá? Podem provocar sofrimento fetal. Tá? Então, da mesma forma, se a paciente tem contrações suficientes e a gente faz uma ocitocina, como eu tinha comentado agora, o que eu vou fazer? Vou aumentar contrações, intensidade e duração e vou poder provocar um sofrimento fetal. Então, taxistolia pode até acelerar um pouco a evolução das dilatações, mas ao mesmo tempo eu posso colocar o bebê em risco de sofrimento, certo? Então, a gente tem tudo acontecer no seu tempo. Quanto menos invasivo, menos intervencionista a gente for, melhor. Então, o parto está evoluindo bem, está tudo lento, mas a mãe está bem e o bebê está bem e está evoluindo, mesmo que seja lentamente, é ok, é o natural dela, a paciência, a natureza é assim, os mais rápidos, mais lentos, e vamos lá. A gente não tem que querer a nossa velocidade, a gente vai discutir isso um pouquinho quando a gente passar pelos partogramas, tá? Então, o que eu estava comentando, né? Sofrimento fetal crônico de reserva, então, paciente que tem um bebê já com sofrimento fetal crônico, com insuficiência placentária, pode ser decorrente de qualquer hipertensão, algo que for, pode ser que aquele bebê não, não responda bem a um trabalho de parto. E aí, uma cachecografia vai dar alterada, nós chamamos de sofrimento agudo durante o trabalho de parto, que muitas vezes a gente não vai permitir que ele evolua, certo? Já se está tudo bem, ele vai suportar, claro, tem aquelas desacelerações mais que são fisiológicas durante a contração, depois ele recupera e ok, e é normal isso. Agora, se isso passa a ser demais, o bebê também pode passar a sofrer que ele não tinha antes, e fazer um sofrimento agudo mesmo naquele bebê que não tinha problema de reserva, tá? Então, no acompanhamento, a gente não precisa ficar fazendo castomo para todos, mas se a gente tem alguma suspeita de sofrimento, a castomografia seria o acompanhamento das contrações, mas mais ainda, dos batimentos continuamente, né? Então, a castomografia é acompanhamento contínuo, certo? A gente vê como é a resposta aos batimentos
da contração, durante a contração. Então, o trabalho de parto, ele é determinado, ele depende de ter contração, senão não evolui. Quando a gente fala da mobilidade do feto, é que não tenha nenhuma desproporção, que o feto não tenha nenhuma formação que impeça ele de ter aquela mobilidade durante a passagem no canal de parto, né, que a gente vai fazer alguns movimentos. E claro, que é a passagem, o colo tem que dilatar, ela não pode ter nenhum tumor que atrapalhe a passagem, a vacina pode ser tão estreita, porque senão isso vai dificultar essa mobilidade. Então, a integração perfeita de todos esses aspectos são importantes. Como eu já tinha falado antes, né? Então as contrações modificam o colo e o colo empurra o feto. Então, as contrações vão ser as responsáveis por todo esse processo. Sem contração não tem trabalho de parto. E a gente diagnostica o trabalho de parto quando a gente tem contrações em quantidade e duração suficiente, que é no mínimo 3 contrações de 50 segundos no bebê a termo, tá? Em 10 minutos. Essa é a definição por si só, mas associada a isso tem que ter dilatação do colo. E aqui, gente, é para considerar trabalho de parto, certo? A gente sabe que, claro, não é o fato só de estar em trabalho de parto que a gente abre o partograma. Aí tem que estar já em ativo, né, já para fase de aceleração, mas pelo menos 3 centímetros de dilatação com contrações regulares de no mínimo 3, certo? Aí ela está no trabalho de parto, mas pode ser que ela chegue numa fase que precise mais contrações para que evolua mais rápido. E aí, né, a gente vai tentar ver essa evolução, porque o partograma vai nos dar alguns sinais, ok? Outra coisa é, vocês vão ver eu falar um pouquinho depois, se for prematuro, menos do que isso, então 2 contrações de 40 segundos, dilatação de 2 centímetros, alguns já consideram que está entrando no trabalho de parto também. Por quê? Porque a cabecinha menor, menos dilatação já permite às vezes a passagem, certo? Então, e as fases? Os pródromos, que vocês já sabem, né, que é aquela que pode começar as contrações, tem a liberação de tampão mucoso, começa a modificar o colo, então, lembram a elevação do bicho, né, que a gente acabou de comentar, então amolecendo, apagando, centralizando, e pode ter uma pequena dilatação inicial, mas não costuma evoluir com uma velocidade regular, certo? Pode durar de 14 a 20 horas, e por isso que a gente evita internar nesse momento, tá? Então, vocês estão vendo? O primeiro período, que é o período de dilatação, é quando já tem dilatação e vai evoluir o restante da dilatação até chegar em 10 centímetros. Geralmente coincide também com a descida do colo fetal, né? Com a cabecinha aí ficando cada vez mais baixa. Mas uma coisa não depende da outra, certo? Se está evoluindo a dilatação, ele pode continuar a descida no período expulsivo. Então, que precisa acontecer primeiro aí dilatando, depois ele vai descendo o restante, tá? Geralmente, no primeiro período, é esperado que pelo menos insinue, pelo menos encaixe, né, a cabecinha na bacia, que aí tudo bem, está dentro do esperado. Se chegou a dilatação completa e nem ensinou, nem encaixou, não passou do 0 de Delis, não sei se vocês lembram, a gente vai discutir mais à frente, mas né, aquelas medidas que a gente faz nos planos de Delis, então não passou do 0, geralmente é uma desproporção, né, que a cabeça não chegou nem a encaixar, já teve tanta contração, já dilatou o colo, certo? Então a gente tem sempre que lembrar disso. E ele evolui diferente nas primíparas e nas multíparas. Então, mulher que nunca teve filho, geralmente é um pouquinho mais demorado, e nas multíparas é um pouco mais rápido, porque nas multíparas o apagamento e a dilatação já vai acontecendo quase que simultaneamente. Nas primíparas, primeiro vai apagando, depois dilatando. Aí isso demora um pouco mais, ok? Então, pelo menos com 3 centímetros. Chegou em 10 centímetros, a gente passa a chamar o segundo período de trabalho de parto. Então, veja, o primeiro é quando já está em trabalho de parto. Então, pródromos é como se fosse o período 0, certo? O primeiro é aquele que está dilatando, o segundo é quando já dilatou completamente, falta só o bebê sair, a gente chama de expulsivo, tá? Segundo, né, seria o período expulsivo. Que na maioria das mulheres dura menos de 1 hora, né? Nas multíparas bem mais rápido, muitas vezes 20 minutos, 30 minutos no máximo, nas primíparas 50 minutos, mas eu vou considerar que ele está demorando ou que é prolongado se ele dura mais do que 2 horas. Geralmente, quando chega nesse período também, o bebê já está insinuado, como a gente comentou. Mas, se está evoluindo, mesmo que passe mais de 2 horas, é prolongado? É. Mas eu preciso intervir? Às vezes não. Às vezes é prolongado, mas é porque estava rodando ainda, a cabeça demora mais a rodar, mas está descendo, está evoluindo, a gente espera para durar 3 horas, 4 horas, está tudo bem. Agora, se está durando 1 hora e meia, o bebê está sofrendo, eu já vou ter que intervir. Né? Então, a gente tem que saber acompanhar todos os parâmetros.
Ou, se está com 1 hora, eu toquei de novo na segunda hora e não saiu do lugar, nem desceu, nem rodou, provavelmente tem algum problema, né? Que devagarzinho as coisas têm que ir acontecendo, tá? Então a gente não tem ansiedade de determinar o que é o normal. Ah, passou de 1 hora, eu vou tirar na força ferro. Não. Mas se está evoluindo, eu espero. Mas se eu estou acompanhando, está prolongado e não está modificando, aí tem algum problema. Pode ser pouca contração? Pode, mas pode ser uma desproporção, né? Pode ser uma distorção de rotação, uma deflexão do polo fetal da cabecinha que está provocando uma desproporção, por aí. E às vezes a gente não tem como intervir, exceto cesárea, certo? Bebê saiu, tudo bem, falta a placenta, aí seria o terceiro período, que é o período de secundamento, certo? Então, o descolamento da placenta, né? Então, a gente espera que a placenta saia, que no geral é para ser menos de 30 minutos. Aí aqui a gente não costuma ficar tão tranquilo e deixar mais tempo. Por quê? Porque retenção placentária, placenta ficar por mais tempo aumenta o risco de hemorragia, certo? O útero só vai realmente contrair depois que a placenta sair. Enquanto a placenta está lá, vai ter problema se eu ficar por muito tempo, porque a gente perde sangue nesse momento, tá? E aí aqui, mais de 30 minutos, a gente considera retenção placentária, certo? Então tem que estar acompanhando, que aumenta o risco de hemorragia puerperal. Saiu a placenta, eu tenho que acompanhar a primeira hora, lembra daquela hora de ouro, período de Weinberg, né? Que é por 1 hora acompanhar para ver se eu não tive hemorragia puerperal, certo? Ver se for o globo de Klinar. A gente vai falar passo a passo quando a gente falar da assistência, tudo bem? E aqui lembrando, só mostrando a evolução, como é que eu digo, dos sonhos de um trabalho de parto. Claro que tem suas variações, mas se a gente for observar, ó, a fase latente, em muitas horas, estava aqui, ó, quase 2 centímetros, em 6, 8 horas, chegou a 2 centímetros. Então, adianta ficar tocando, adianta internar, adianta abrir partograma? Não. Né? Então, ela não está modificando, ela está tendo contrações e está ainda no processo de evolução do trabalho de parto. Claro que aí no último protocolo do Ministério da Saúde, ele diz que a gente evita internar, não é proibitivo. Então, a gente tem que ver quem é o paciente, qual é a situação, primeiro, se a paciente tem condições de depois vai retornar para a maternidade, se vai ter nada para ela voltar, se ela ficar tudo bem com ela, e se eu tenho leito. Também não adianta eu querer resolver o problema social e chega meus leitos com paciente em prova, vai chegar um trabalho de parto e não tem voltar e vai ter beber na cadeira. Né? A gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, algumas maternidades têm salas de pré-parto para as pacientes que estão em pródromo poderem ter um local que não vai ser, não ficar sendo avaliado, que nem precisa, mas também não ter que ir para casa, às vezes, localidade de zona rural, que não tem transporte, às vezes é mais complicado, tá? Mas evitar internar. Entrou em trabalho de parto, né? Geralmente quando ultrapassa 3 centímetros, mas ainda assim, ó, veja que a curva às vezes começa lentamente a crescer e a evoluir. Depois que ultrapassa 4 a 5 centímetros, acontece essa aceleração, que realmente ela fica com uma curva mais íngreme em termos de evolução. E é aqui que a gente vai acompanhar com o partograma, certo? Então, no primeiro estágio e o segundo, mas principalmente acompanhando essa curva, que era baseado nisso que se utilizava aquela linha de alerta. Lembra que a gente chamava de 2 linhas de partograma? A primeira linha é a linha de alerta. Eu vou manter na aula de hoje a gente mostrando as 2 linhas, mas o Ministério da Saúde recomenda que a gente não utilize a primeira linha mais. Por quê? Porque as pessoas estão querendo intervir quando cruzar a linha, que poderia não ser nada demais. Por que a gente mantém? Para ser o parâmetro para vocês estarem visualmente vendo, seria do parto da evolução perfeita e o que a gente vai permitindo, certo? Porque se a gente não coloca, você tem que, como é que eu digo, intuitivamente criar mentalmente talvez aquela linha, né? A gente vai manter, mas claro, hoje a recomendação, embora as maternidades continuam utilizando os partogramas gráficos que a gente tem, a maioria deles já tem as linhas, mas por que eles pediram que retirassem? Porque às vezes as pessoas queriam ultrapassar a linha, só que está evoluindo um pouquinho mais lento, queriam fazer cesárea, queriam botar ocitocina, romper bolsa, sem necessidade. Era aquela paciente que era primípara, que evoluiu um pouquinho mais lento, mas que estava evoluindo, não precisava intervir. Na tentativa de evitar intervenções desnecessárias. Aí a linha de ação, que era a segunda linha, você vai para cá, né? A segunda linha é que a gente precisaria manter, porque realmente se ultrapassar pela segunda linha, já está atrasando demais que chegou a cruzar a linha mais longe, certo? A gente vai rever isso tudo no cartograma, mas lembrem que é isso aqui que vocês vão ter que imaginar, essa linhazinha aqui, certo? E
quem é o segundo estágio? É o período expulsivo. Então, cheguei em 10 centímetros de dilatação, a gente considera o segundo estágio o período expulsivo, porque a gente já chegou lá no 10 na nossa curva, certo? E aqui a gente vai esperar o quê? Só a descida fetal e a saída. Então, de assistência, vamos passar novamente, né, pelas fases. Então, a fase latente tem contrações, mas elas não são tão regulares. O colo não está dilatado, está pouco dilatado. A conduta nessa fase é expectante, porque pode durar até 20 horas, até de um dia para o outro. Não justifica a gente estar fazendo uma intervenção que, naturalmente, a grande maioria das mulheres, no dia seguinte, iria entrar na fase de aceleração e evolução para trabalho de parto. Não se acelera com ocitocina, né? Não se usa estímulos sem necessidade. E por quê? Porque se a gente utiliza, a gente vai aumentar o risco de cesariana. O colo, às vezes, não está pronto para a quantidade de contrações que a gente vai provocar. E eu aumento o risco do sofrimento fetal. O colo fechado, você aumentar a contração, vai aumentar essa compressão do fetal. Então, aumenta o risco de sofrimento e cesariana desnecessária. Gente, aqui a gente está falando hoje tudo de assistência ao parto normal. Claro que a gente sabe que hoje o recomendado é que se faça plano de parto, que a mulher tenha direito de escolha, as que querem cesárea, teoricamente, teriam que ter o direito a escolher, mas serem aconselhadas as vantagens e desvantagens de cada um. Né? Então, mundo ideal, né, teria escolha, a gente optou pelo vaginal, aqui estaria a conduta adequada, mas né, o mundo ideal nem tem um parto com assistência perfeita, né, a mãe tem direito de escolha, e aí a bagaceira é cada vez maior, certo? Mas só para a gente entender, então, não é um obrigatório que ela evolua, ela teria o direito de fazer seu plano de parto no serviço que ela acompanha, né? Mas aí, às vezes os pacientes não acompanham no serviço ou o serviço não funciona e quer chegar na maternidade decidindo o que é que faz quando não tem um planejamento e a maternidade dela. Por isso que as coisas ficam meio atropeladas, ou mandando voltar para a sua regional, porque a gente estava cheia, aquela confusão. Então, o correto seria cada posto, cada regional, acolher seus gestantes, planejar qual seria a sua maternidade, qual seria, ela já chegar lá com tudo escrito, o que ela tinha planejado junto com o seu assistente, e aí fazer dentro dos sonhos, tá? Então, não vou entrar no mérito da discussão política e filosófica de tudo isso aí, mas só para vocês entenderem que a questão que a gente optou pelo parto vaginal, qual é a assistência, tá? Que antigamente era meio que proibitiva optar pela cesárea sem indignação. Hoje a gente sabe que é direito de escolha, certo? Antes a particular tinha direito de escolha, né? Mas pelo SUS tem, mas está faltando, né? Como tudo. E aí, o que no protocolo diz, e no último mantém, orientar e tranquilizar nessa fase, não internar ou evitar internar, mas claro, tem condições que a gente interna por questão social mesmo, o paciente não vai ter como voltar, vai ficar sentado na cadeira do lado de fora só porque não está na hora esperando para internar, não justifica, né? Então tem que ter um acolhimento. E não utilizar medidas para acelerar também, só porque às vezes a mãe está ansiosa, já chegou a estar com 9 meses, e a mãe 9 meses e um dia, não precisa acelerar desde que avalie a mãe, ausculta o bebê, vê se não tem nenhum sinal de que precise ser internada para intervenção, para acompanhamento. Isso tudo dentro do risco habitual, está tudo bem com a mãe e com o bebê. E o primeiro período, aí sim, a gente utiliza o partograma. Mas, quando? Então, no mínimo com 4 centímetros, mas a maioria dos protocolos pede que a gente segure um pouquinho e abra o partograma por volta de 6 centímetros. Porque entre 4 e 6 centímetros, pode ainda ter uma evolução um pouco mais lenta, pode ainda estar passando lembra aquela curva, ela vinha um pouquinho mais assim, depois que ela acelerava, então a paciente às vezes vai até 6 centímetros na curva um pouco mais lenta. E aí eu começo a atravessar as linhas, né, de evolução normal, e nos assustar e muitas vezes querer intervir, fazer a ocitocina para acelerar, enfim, sem necessidade, aumentando a intervenção e aumentando riscos, tá? Mas no mínimo 4 a 6 centímetros, de preferência mais para 6. A gente avalia contrações, pulso de hora em hora. A PA não precisava servir toda hora, toda avaliação, né? A cada 4 horas. Mas a ausculta fetal deveria ser feita a cada 30 minutos em paciente de risco habitual, uma antiga baixo risco, certo? Então, pacientes que não tem risco a mais, a cada 30 minutos, ausculta o bebê. Mas não é só chegar lá, auscultar e tá tudo bem. Tem que auscultar durante a contração toda. Então, antes, durante e depois, para a gente tentar flagrar se tiver qualquer sinal de sofrimento. Se aquele bebê tiver algo de pouca resistência, de pouca reserva, que durante a contração ele esteja fazendo desacelerações, esteja fazendo algum sinal de sofrimento, que aí seria indicação de fazer a mastopografia, certo? Então, a cada 30 minutos, desde que esteja tudo bem e
que essa ausculta seja antes, durante e depois. Certo? A função é de quem fazer isso? Adivinha? Interno, né? Certo? O toque vaginal a cada 2 horas não é jejum, mas também não é para comer feijoada, sushi e churrasco que a mãe está com vontade. Lembrem que a gente sempre espera, agora não fala, né? Embora a gente sempre espera que evolua para a parte vaginal, se tiver qualquer problema no meio do caminho, o que a gente vai fazer? Cesárea. O que vocês acham? Chegar e tiver alimentado, a anestesista vai ficar bem feliz. E mesmo que ele não se incomode, qual o risco? Ela aspirar, fazer um aspirativa, enfim. Aí vai ter que fazer anestesia geral, entubar, sem necessidade, só porque eu ousei dar o que não devia, certo? Então, é lindo dizer, as minhas pacientes eu deixo se alimentar. Se ela quiser comer sushi, eu vou comprar. Se ela quiser churrasco, vai, tudo bem, reze que não tem nenhum problema. Senão, na hora que acontecer, o anestesista vai ficar pronto para resolver. Né? O ritual médico deixou ela alimentar e que é boazinha, certo? A gente tem que ter bom senso. Claro que a gente queria, né? Seria ótimo, mas vamos ter o equilíbrio, nem deixar passar fome, mas também não vamos arriscar sem necessidade. É passar fome, mas é líquidos claros, também não vamos, né? Leite, lembrar, né? O leite dela deixa resíduo, tem seus riscos, mas não deixar com sede. A gente quer zero, dieta zero, não há necessidade, porque se precisar, né? Mas é resíduo mínimo, mas também não alimentar, certo? Essa é a recomendação, e não sou eu que estou falando, a gente é da saúde, tá? Então, essa é a recomendação. Fora disso, decisões individuais e aumentar o risco, certo? A posição é a mais confortável à paciente, inclusive estimular que ela evite ficar deitada. Então, ela deambulando, gravidade, movimento, vai aumentando a facilidade que o bebê com peso vai dilatando mais e vai descendo. Então, evitar ficar deitada. Fora que, com dor deitada parada, imagine a ansiedade, a angústia que vai aumentando, né? Então, sempre estimular que ela deambule, certo? Para ajudar esse aspecto, e não deve realizar de rotina nem anêmia, nem tricotomia, nem amniotomia, nem bolsa, nem precisa depilar demais, nada disso. Não, é o jeito que ela se sentir mais confortável, ok? E antigamente se fazia enema, que era para esvaziar a coloretal, para não ter perigo de eliminar durante as contrações, durante os puxos. Não há necessidade, sujou, tira lá, limpa durante o trabalho de parto e está tudo bem, à vontade, né? Não ser intervencionista. Então, se vocês pensarem, quanto menos eu intervir, se está tudo bem, é assim, é natureza, vai evoluir. A gente não é proibido de intervir se tem alteração, a gente vai intervir para resolver o problema, desde que com consentimento materno, certo? Ela tem que consentir. Ó, não está saindo, vou precisar fazer a episiotomia, eu posso fazer? Posso, mas desde que ela me autorize. Se ela não autorizou, já não posso, a gente tem que resolver de alguma forma, em consenso, em conjunto, consentimento informado, certo? Pronto, então, e aí utilizar as técnicas de analgesia. Analgesia não é só bloqueio, né? Então, tem várias técnicas, desde ambiente confortável, música, conforto, massagem. E aí, as equipes multiprofissionais com suas doulas, né? Bolinha, aqueles materiais, cavalinho, né? Que é tipo um balancinho que a paciente fica, tudo isso. Melhora a evolução, melhora a dor, tá? Mas pode ser feito bloqueio anestésico nos locais que tenha e que tenha anestesista capacitado, né? Todo anestesista também que sabe fazer bloqueio para trabalho de parto. Porque não pode tirar completamente a sensação. Tem que bloquear a dor sem tirar a sensação. Se bloquear em altura não adequada, vai tirar o puxo, o trabalho de parto não vai evoluir para cesárea. Certo? Então, nem todo anestesista, principalmente os mais antigos, às vezes não tiveram a capacitação para bloqueio para trabalho de parto. Os mais novos, acho que quase todos fazem. Claro, permitir acompanhante, então, parto humanizado, centros humanizados tem que permitir que a paciente tenha um acompanhante de escolha dela, né, seja quem for, e o apoio físico, emocional, enfim, né, aí é até bom senso, a gente tem que dizer o óbvio, certo? Outra coisa, parto domiciliar não é recomendado. É lindo, maravilhoso quando dá certo, mas quando não dá, quem é que vai, né, como é que vai se intervir? Como é que tem plano de saúde? Se for só atravessar a rua, deixa pelo menos já lá o internamento pronto, tá tudo bem. Porque se der problema, não vai chegar a pedir autorização do plano, né, que libere, às vezes não dá tempo. E se for no SUS? Daqui que desculpa, você tá na porta querendo entrar, né, a confusão é maior ainda. Então, é evitar.
Não é proibido, mas não deve ser tão estimulado para não criar o caos. Quando tem problema, não dá, tem que resolver. Quando evolui lindo e maravilhoso, é ótimo. Mas se tiver qualquer alteração, nem sempre dá tempo de assistência, tá? Então hoje, cada vez mais está em moda, é maravilhoso. Mas mesmo com o obstetra sozinho na casa não resolve, né, muitas vezes. Nem que leva anestesista, eu também ia fazendo uma cesárea dentro de casa, certo? Não dá, tá? Infelizmente, os centros que a gente tem que ser estimulado, centros de parto humanizados, confortáveis, para que se tenha uma família bem assistida, bem acolhida, e aí possa ter feito um trabalho de parto com todo cuidado, certo? Então, é isso, a Ministério da Saúde, o último protocolo de final de 2022 para 2023, certo? Não é nada antigo, nem que já mudou, não, ok? E o período expulsivo, quando tem a dilatação completa, se já está a dilatação completa e o bebê já está passando no canal de parto, eu vou ter que acompanhar mais de perto. Aí aqui a ausculta muda para 15 a 15 minutos, ou até 5 em 5 minutos, se for um risco um pouquinho mais elevado, ou tiver qualquer sinal de sofrimento, né, suspeita de sofrimento. A posição mais utilizada, né, que é aquela de labor do CAN, que é a posição de parto, é a mais utilizada. Ponto, é a única? Não, é a que a mãe estiver confortável, a obstetra conseguir dar assistência. Seja qual for, pode ser de lado, pode ser de quatro, pode, né, como ela preferir, ok? Não tem nenhuma proscrição em relação a isso, mas é sempre decisão compartilhada. Aí aqui, a gente começa a dizer o novo, né? Apoiar a realização dos puxos espontâneos, é ficando dirigido, então a mãe quem sabe o momento é durante a contração, né? A gente quem diz a hora que ela vai fazer força, a gente só apoia. Se as contrações forem inadequadas, a gente pode pensar em usar ocitocina, mas tem que ser avaliado se realmente é só falta de contração. Porque às vezes tinha boas contrações por uma desproporção, o meu método vai fadigando e vai ficando menos contrações, mas você nota aquela proporção. Então, vai estimular a ocitocina, resolve? Não. Então, pensar em, mas não é a única saída. E aí, se tiver prolongado, né, a gente pode fazer a miotomia se as bolsas ainda não estiverem rotas. Então, tá passando mais do que uma hora, pode pensar em romper a bolsa, porque quando o líquido sai, às vezes facilita que o bebê desça um pouquinho mais rápido, e aí isso abrevia um pouco esse período expulsivo. Sabe o que lembram que a manobra de Steller? É aquela que empurrar o bebê de cima para baixo, né, o obstetra querer empurrar, isso é proscrito. Não pode, não deve nem ser pensado nem ser feito, certo? Embora tenha artista que ainda ousa. E a episiotomia não é realizar de rotina. Se o único problema do bebê estar saindo for a falta de passagem de espaço, pode ser pensado em desde que a mãe consinta, certo? Mas não é para ser feito de rotina como por muito tempo faziam. O que a gente faz nesse momento? Deixa que naturalmente o bebê nasça e a nossa além de auscultar o bebê e ver que está tudo bem, é proteger o períneo. E aqui, gente, proteger o períneo é meio que quase que em contra. É a gente segurar o períneo para o bebê não sair de uma vez. Então, né, a gente fica naquela ansiedade, a gente faz meio que atrapalhar. É apoiar com a compressa, se apoia o períneo, segura para que acabe que o bebê não saia de uma vez. Lembra qual é a posição que o bebê sai? Sim, gira. Exato. Então, geralmente ele sai, ó. Aqui pensando que realmente vai deitada e ele está saindo, certo? Então ele sai, cabecinha para cá, então occipito púbico, certo? E aí, o que ele faz? Ó? Se eu não segurar, o que isso aqui vai fazer? Rasgar o períneo, né? Então a gente tem que segurar, para quando ele sair, não lacerar, ok? Então a ideia é sempre essa, protege, segura, ele vai sair a cabecinha, não vai fazer isso. Porque quando apoia aqui no público, e aí, ó, apoiou aqui, faça isso. Inclusive, essa curvinha, essa curvatura que facilita a saída, tá? Então, naturalmente, ele vai, né, fazer essa deflexão rápida. A gente acredita que deflita, certo? O terceiro período, que é o secundamento, então, imediatamente após o bebê desprender a cabeça, né? Claro, lembra também, né? Vai sair, sai a cabeça, restitui para o lado que ele estava, então, para o lado que o osso estava. Então, se ele vinha aqui, ele desce. Faz isso, sai a cabeça, restitui, que é para sair o ombro anterior, depois o posterior. Lembram dessa então? Lembra que estava desse lado, desceu, rodou, saiu, restitui para o lado que estava, para o ombro anterior sair, ombro posterior sair. Certo? Então saiu, já desprendeu a cabeça, a primeira coisa que a gente já faz, ocitocina. Geralmente não demora para sair o ombro, mas imediatamente o pessoal da enfermagem já está
Qual o objetivo? Desprender mais rapidamente a placenta e evitar hemorragia puerperal. Então, essa conduta é obrigatória, é recomendada para todos os partos vaginais imediatamente após o desprendimento do colo, né, fetal, seja qual for. Para acelerar o desprendimento da placenta e diminuir o risco de hemorragia puerperal, certo? Então, sempre a primeira coisa, perguntar. Assim que o bebê sai, o que você faz primeiro? Ocitocina. Né? Porque outra pessoa vai estar com o bebê já. E aí, outra coisa, a tração controlada do cordão. Isso aqui não é a retirada manual da placenta. A retirada manual da placenta é quando tem retenção, que aí se faz a retirada mesmo descolando com a mão, certo? Você vai, né, com a paciente anestesiada, se entra com a mão e vai descolando, passando entre a placenta e o endométrio, né, adesiva, para ir descolando e retirar, tá? A tração controlada é... A placenta está descolando, a gente simplesmente vai fazendo uma pressão no cordão, nunca puxando para baixo para não inverter se estiver preso. Então a pressão para cá, tem aqui, dá para tentar mostrar. Se tenta, né, puxar esse cordão aqui, tracionar, mas com a outra mão, acima do pulbe, segurando o útero, certo? Então a gente apoia aqui o útero onde a gente está sentindo e a outra mão traciona. Se você sentir quando você traciona, está puxando o útero, espera mais que a placenta ainda está presa. Se na hora que você puxa e traciona, você sente que não está puxando o útero, mas ela está vindo, a gente vai fazendo essa tração controlada até que não repuxe, porque às vezes ela está só lá dentro, já descolou, está só sangrando, e faltava só eu tirar ela para que o útero contraísse e parasse o sangramento, certo? Então a gente não retira na força bruta, a gente só vai retirar ela quando ela descolar. Então sempre a tração controlada é isso. Uma mão segura, né, segurando o fundo uterino para não deixar inverter o útero, porque se ela estiver presa eu vou puxar o útero com tudo. E a outra eu traciono o cordão, e sempre não é para baixo, é para cima, certo? E aí se estiver solta, ela vai vindo e você vai retirando. É só isso. É tração controlada. Não é extração manual, ok? Extração manual é se tiver retenção. Ou campeamento precoce, mas não tão precoce, então não menos do que 1 minuto, se tiver tudo bem, exceto se precisar de assistência neonatal. Entre 1 e 3 minutos seriam o ideal, certo? Menos do que 1 minuto, só se precisar assistência neonatal, o bebê nascer ruim, né? Precisar de alguma assistência. Em bebês que estão bem com a barriga maior que 7, imediatamente botar em contato pele a pele com a mãe. E nessa primeira hora já estimular a amamentação, certo? Então tirou, tá tudo bem? Na barriga da mãe, daqui a pouco, pode botar no mar, certo? Essa é a ideia. Não tirar de perto da mãe, não precisa fazer nenhum depois, que já estiver tudo bem, o bebê já foi acolhido, a placenta saiu, aí se leva para limpar o bebê e deixar prontinho. Não é retirado imediatamente, como às vezes sai na cesárea, né? Tirou, porque vai ter que fazer todo o resto do procedimento, o bebê já vai para neonato. No parto vaginal, é barriga com barriga, a mãe encostadinha, aquecendo ele, e aí pele a pele, né, enrola o bebê, certo? Não, se mesmo antes da gente cortar o cordão, né, assim, nem tirar. Então, já coloca aqui, cortou, deixa lá, a placenta vai soltar. Inclusive, não sei se vocês também lembram que a gente falava na época 5, mas amamentar estimula a ocitocina. Então, se a gente coloca para amamentar, estimula a contração, expulsa a placenta mais rápido, diminui o risco de hemorragia, o útero volta mais rápido para a posição inicial. Então, além de tudo, ainda é terapêutico, né? Então, ainda tem esse detalhe, tá? Saúde me divina, estou sem passar tudo. Pronto, aí é a amamentação, como a gente comentou. Saiu placenta, acompanhar na primeira hora como é que está o sangramento. E o mais importante, observar se lembram do globo de Pinat, se o útero se contraiu e ficou naquele globo bem apertadinho, bem endurecido aqui embaixo. Então, no primeiro momento, o útero contrai todo, fica o globo de Pinat. Dentro de 12 horas, ele volta um pouquinho e relaxa um pouco, certo? Mas imediatamente ele tem que estar pétrio, tem que estar bem contraído. Se não, qual é o diagnóstico? Atonia uterina, principal causa de hemorragia puerperal. É claro, é o momento para a gente avaliar se a placenta saiu toda, se a mãe está bem, se tem algum sinal de risco de luz puerperal, né? De psicose puerperal ou de depressão pós-parto, enfim. Esse é o momento para a gente não deixar o bebê ir para casa com a mãe se tiver qualquer risco, né? De infanticídio. Se a gente não detectar agora, nem toda mãe tem suporte em família que vai poder detectar em outro momento. Então o hospital tem essa responsabilidade, certo? E aí, agora a parte mais importante e mais interessante, que é o parto orando.
Então, a gente vai falar, como eu disse, ainda vou manter as duas linhas, mas a recomendação é que a gente não utilize a linha de alerta, que é a primeira linha. Mas só para a gente lembrar, iniciar o preenchimento, né, naquela fase que a gente falou, que seria a fase de aceleração do primeiro período, quando já tiver por volta de 6 centímetros, é o que a OMS recomenda, certo? Antes disso, pode variar e pode não progredir como a gente esperava. As fases eu não vou refalar aqui, mas só lembrar que o primeiro período e o segundo é o que a gente preenche o pactograma. E aqui o pactograma, então essa linha aqui, gente, que é o que seria para não existir mais, certo? Por quê? Porque às vezes ela evolui um pouquinho mais lenta, atravessa ela e não tem nada. Então era aquela chamada linha de alerta. Então, o esperado é que não tenha. Só que como ela serve como parâmetro para a gente ver mais ou menos, visualmente facilita a gente ver a evolução, eu vou manter aqui na aula, né? Mas se não tiver, basta a gente imaginar que essa linha tem que estar evoluindo, né? Essa união dos pontos, tá? Então aqui em cima a gente marca a dilatação. Não tem muita besteira, porque cada local faz de uma forma diferente. O que é triângulo, o que é X, o que é quadrado, o que é bola, varia, certo? Então assim, não importa. O que importa? O que está subindo é o quê? Dilatação. O que está descendo é a cabeça. A dilatação não vai ser invertida. Então, a representação que eu utilizar não vai importar. Vocês vão saber. Se eu botar aqui ao contrário, onde tem triângulo, eu botar bola. Onde tem bola, eu botar triângulo. Dá para vocês saberem o que é cabeça, o que não é, porque cabeça não vai subir, ela vai descer. Né? Então, não tem muito problema, embora padronizado geralmente é botar oval quando for a cabecinha e botar o triângulozinho, mas tem gente que bota X, enfim, tem várias outras representações, tá? Aqui também, olha o que a gente está vendo, o que é essas linhas aqui dentro da representação da cabeça. A posição e a fixação fletida, seria exatamente tentando representar a fontanela e a névoa do crânio. Lembram como é o formato da fontanela anterior no bebê? A grande, que é aqui, ela é mais em formato de losango, certo? E a posterior é o formato mais triangular, seria menor que a fontanela aqui. Então, quando a gente vê dessa forma que está representado só essa parte aqui, o que a gente já tem de informação? A fletida, que está aparecendo só essa, quando eu toco, eu sinto essa parte posterior. Esse é como é que eu digo? A flexão, a posição perfeitinha, certo? E eu consigo saber para onde que a cabeça está, baseado nesse triângulozinho que vocês estão vendo aí. Se no partograma aparecer um desenho assim, o que é que vocês entendem? A cabeça está defletida, exatamente, aqui é para onde está. Então, primeiro que ela está com a parte posterior, o occipito está aqui, mas que também está defletido. Então, isso aqui, eu tenho o bebê, se eu tiver a cabeça, vai nascer com a cabeça assim, pode até enganchar. Algum momento ele vai ter dificuldade. É diferente quando está ele todo contraidinho, todo fletido, porque esse aqui ele forma como se fosse um polo só, né? Uma bolinha ele todo, um tatuzinho, certo? Tatu bola, tá? A ideia é essa. Se está defletido, às vezes vai descendo até certo ponto, e mesmo que ele não tenha a cabeça grande, vai ser desproporcional, porque ele não vai ter o movimento que eu preciso para entrar, e o diâmetro fica maior. Então, se ele está todo fletidinho, o diâmetro é mais curtinho. Se ela está defletida, o diâmetro que vai precisar passar é bem maior, muitas vezes vai dar uma desproporção. Não é uma desproporção absoluta, é uma desproporção pela deflexão, que aí vai ter uma desproporção relativa, mas eu não consigo resolver, eu não vou conseguir fletir. Se naturalmente ele fletir ao longo do processo, ele pode insinuar e descer, mas insinuar, né, encaixar. Pode insinuar e descer. Se não, a causa da distócia, a deflexão, certo? Então, se tiver o losango, problema, está defletido, provavelmente não vai evoluir. Já se tiver só a parte aqui do triângulozinho, está fletido, e aí, de acordo com isso aqui, a gente sabe para onde está o occipito. Qual é a posição que ele sai? Qual é a que eu falei, que eu demonstrei aqui? Ele estaria para onde? Occipito púbico. Certo? Então, quando ele vai sair, geralmente ele vai vir para essa posição. Porque o público, lembra a mãe? Se a mãe estaria aqui de frente para a praticamente para vocês. Então, ele sai assim. Então, o público tem que estar encostadinho aqui no occipito do bebê. Certo? Então, aqui seria a posição ideal. Se durante a evolução do trabalho de parto no partograma, a gente demonstra que o bebê está nessa posição, olha o quanto que ele vai ter que rodar,
para chegar na posição ideal. Então, às vezes é um trabalho de parto que evolui mais lentamente, mas se ele estiver rodando e você vê que no próximo toque ele está aqui, uma hora ele vai descer e vai sair. Então, as posições anteriores são as que são anatomicamente mais favoráveis à evolução do trabalho de parto. As que estão posteriores, elas podem evoluir, desde que, quando eu for tocando, eu veja que o triângulo está indo mais para o anterior. Se ele está ficando, faço 10 toques, todos eles ele está aqui, provavelmente o bebê vai sair, senão ele iria sair de face, não é complicado, né? Tem muito apoio, as manobras são diferentes, certo? Vocês já no patograma conseguem identificar? Só olhou ouvido, né? Então, sempre sabendo o que seria representado, não tem muito que a gente ter dificuldade. Então, aqui, ó, ele está transverso, depois eu ficando anterior, até que anteriorizou para sair. Dá para notar isso? Certo? Outra coisa é, aqui, ó, desse lado está a dilatação, desse lado está a altura, que seria os planos de Deli. O zero é que seria o estreito médio, que seria exatamente para a gente saber se ele insinuou. Se chegar em período expulsivo e não ultrapassou o plano zero de Deli, que aqui ó, já está abaixo do plano zero, eu considero uma desproporção cefalopélvica ou melhor, né? Assim, não está insinuado propriamente uma desproporção, certo? Então, essa seria nossa linha para a gente avaliar a descida do bebê. E o lado de cá, as contrações, né, que dá para a linha meio óbvia, que é pelos números, certo? Cada coluna representa o quê? Uma hora na avaliação, certo? Que antes a gente começava exatamente uma coluna antes da linha de alerta. Se não tiver a linha de alerta, não importa mais. Então, a gente começa a qualquer momento, desde que a cada hora eu vá uma coluna mais para frente. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Né? Acho que o cara está desanimado, que eu não sei se eu estou. Gente, eu estou muito desanimada, não dá para reparar essa muito hoje não, cara. Não, verdade. Desenhança, né? A tua até eu ver aqui, não me falou nada. E aqui, ó, quando a gente nota, ó, o que a gente observa aqui, não evoluir. Só que quantos centímetros estavam aí? Menos de 4, né? 3 centímetros. Então iniciaram cedo demais. Por isso, ele não evoluiu. Já fez 2 avaliações e não evoluiu. Seria de se esperar, tá tudo bem. O pessoal preenchendo essa hora, né? E aí, quando a gente vê a evolução, então a evolução dos sonhos seria paralela àquela linhazinha que eles desenham aqui. Então, o que vocês acharam dessa evolução? Dos sonhos, né? Totalmente perfeitinho, um parto eutóxico, como seria de se esperar. Depois a gente olha aqui mais embaixo, aqui é só botando que hora era, né? A hora real e a hora do registro. A gente vê as frequências cardíacas fetais, os batimentos. Qual é o batimento cardíaco fetal normal? 120, 110 até 150, 160, né? Então, volta de 120 a 160, mas 110 tá tudo bem, para não chegar de carro, tá? Então, assim, aqui a gente vai olhar, tem gente que bota o número, o valor, ou a gente pode olhar graficamente o que está acontecendo. Desde que entre 110 e 160, tá tudo bem. Então, quando a gente vê os batimentos, tá tudo certo. Se começasse, aí a gente fizesse uma avaliação, e estivesse bem aqui, opa, tá abaixo de 100, tá desacelerando, o bebê tá com sofrimento. E aí a gente vai fazer flashlock, talvez até pensar se ia precisar intervir, certo? Então, olhar isso também. E aqui embaixo, a gente vê as contrações. Aqui tem a legenda do que significa, nesse gráfico, né, as contrações. Mas as provas usam esse. Um quadrinho todo pintadinho é maior do que 40 segundos. Ou seja, a contração boa é só que tiver um quadrinho todo pintado. A contração que está só um triângulo, ela é menor do que 40 segundos de duração. Então, onde eu tenho um triângulozinho, é uma contração que durou pouco, uma contração mais fraca, certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, nesse primeiro momento, tinha uma contração boa e 2 contrações mais fracas. Mas ela não estava na fase ativa ainda. Então, estava tudo bem. Se a gente fosse erroneamente continuar avaliando, de dar 3, 4, 5 vezes aqui nessa história, o que é que eu vou fazer? Ele não está evoluindo porque tem pouca contração. Tome ocitocina, sem necessidade, né? Por acaso aqui logo ela já evoluiu. E aí veja durante a fase ativa como as contrações ficam mais regulares e em maior quantidade de toque. A gente vê, então, 3 quadrinhos numa mesma hora, totalmente pintadinhos. Então, tem 3 contrações maravilhosas. Aqui também, né? E aqui 3 boas, uma menor, e já chegando lá no período possível, eu estou pondo os 3 excelentes. Tá tudo bem. Se começasse a reduzir, a gente ia ter que ver o que estava acontecendo. Às vezes, uma distorção, uma desproporção,
miométrico vai fadigando também, tá? Mas dá claramente para a gente observar só em olhar o que está acontecendo, não é isso? Certo? Vamos tentar ver um pouquinho mais para frente. E aí, claro, as fases também, se vocês lembram, então sempre a gente vai acompanhando. Em média, a evolução é de 1 centímetro por hora, que 1 centímetro por hora dá exatamente paralelo àquela linha. Se for menos do que 1 centímetro por hora, ela vai engolar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais horizontal, mas se estiver evoluindo, tá tudo bem. Se for mais do que 1 centímetro por hora, ela fica um pouco mais íngreme, e tá tudo bem. Não pode ser demais, que aí senão provavelmente fazer um parto com taxostoria, sofrimento e de lesão na pele, certo? E as distócias, o que a gente pode ter? Então, fase latente, quem é fase latente? Antes de entrar em trabalho de parto mesmo, aquele pré-parto, que pode ser prolongada, pode durar mais do que as 20 horas, mas geralmente, quando ela prolonga demais, é um indício de que talvez a tua evolução lenta de todo o trabalho de parto. Pode ser um parto disfuncional por poucas contrações, mas é um indício, não quer dizer que é. A gente fica alerta e não precisa intervir, a gente vai aguardar, evoluir e definir, certo? Quem é a fase ativa? A fase das contrações, as contrações rítmicas. Ela pode ser prolongada se ela for um pouco mais lenta, certo? Então é aquela que, em vez de estar paralela à curva, ela fica um pouquinho mais assim, mas está evoluindo. Ela é prolongada, mas está evoluindo. Ponto. É problema? Não. Desde que esteja mãe bem, bebê bem, a ciência uma hora vai, só vai durar mais tempo. Tá tudo ok. Que é a dilatação a menos do que 1 centímetro por hora. Parada secundária da dilatação. Se parou, ela está evoluindo lento? Não, ela parou, ela fez um platô, certo? Então, a velocidade normal seria essa. Se ela está evoluindo lento, essa. Se parou, parou. Você faz 2 toques, ela está na mesma contração, ou na mesma dilatação. Então, vem evoluindo, faz platô. Ela pode depois evoluir? Pode, mas naquele momento ela fez uma parada. Se ela evolui, no final a evolução foi lenta, mas evoluiu. Então não é o fato de ter parado em 2 toques que não vai evoluir novamente. Mas a gente vai ver o terceiro. Se o terceiro não evoluiu de novo, provavelmente tem algum problema. Pode ser uma desproporção, pode ser uma distócia funcional, né? A função está fraca, tem pouca contração e por aí vai, certo? Então a gente tem que ir vendo a informação, tá normal, tá fora do normal esperado. Quer dizer que eu preciso intervir? Nem sempre. Às vezes aquela linha de alerta, era para deixar a gente alerta. Só que as pessoas, em vez de alertar, saíram fazendo coisa. Aí por isso que eles pediram para tirar a linha de alerta. Mas a gente continua tendo que pensar e observar tudo isso, certo? A parada secundária da descida, quem é que desce? Cabeça do bebê, né? Quando é que o bebê realmente precisa descer? Quando já está no período possível. Antes ele pode descer ou não. Então, parada secundária da dilatação é na primeira fase. Para eu considerar uma parada secundária da descida, eu tenho que estar em período possível, certo? Às vezes eu tenho parada da dilatação junto com parada da descida. Tem. Mas o diagnóstico é o quê? Da dilatação, que a descida eu só considero como diagnóstico se estiver em período possível. Certo isso? Porque o bebê só tem a obrigação de descer no período possível. Antes ele pode descer ou não. A descida dele, o que é mais importante é eu saber como é que ele está e a posição que ele está, que eu já vou tendo algum indício se vai dar certo depois dessa descida. Certo? E o parto precipitado ou tractócito, que é exatamente o contrário, aquele que é muito rápido. Qual é a principal causa de parto tractócito? Taxistolia. Tem muita contração, faz ele ser mais rápido. Então, maior risco de sofrimento, maior risco de laceração, né, dos planos maternos. Quando o bebê saindo muito rápido, às vezes dá tempo de você proteger, digamos assim. Então, tem maior risco de laceração, certo? São as contrações e a evolução muito rápida. Da mesma forma, como é que eu trato? Se eu vejo que há uma alteração na contração, que é uma distócia, uma distócia de motor, geralmente eu vou controlar as contrações. Se tem demais, eu vou tentar diminuir, geralmente DLE dá uma regularizada. Mas se eu quiser acelerar e DLE não ajudou, pode-se pensar em ocitocina, mas às vezes a gente passa por fazer a amniotomia, ver se não aumentou as contrações, se não, pode pensar em ocitocina, né? Que aí pode ser a distócia de motor, que é a falta de contração, de força do motor, que é o outro que empurra. Se for distócia fetal, bebê matrosome, um cordão curto que não deixa descer, às vezes ainda não tem como te resolver, né? Então, é só questão mesmo de definição e diagnóstico
E a alteração pode ser também pélvica. O que seria? Pelve estreita, o bebê não passa. Se fizer um edema de colo, o colo não vai mais dilatar, não vai passar o bebê, mas se tem o bebê tudo bem, não vai dilatar mais, o colo é emaciado. A condição diagnóstica vai ter que ser descrita, tá? Então não tem pra gente dizer alguma dessas informações, tá certo? O toque às vezes vai ter que escrever. Pronto, e aí? Tá, eu deixei em vermelho, que aquela linha pode não existir, mas ao mesmo tempo pra gente aqui vai nos ajudar a visualmente a gente ter esse raciocínio, essa informação. E vocês estão vendo aí como é que está a evolução desse trabalho de parto? Normal? Não, eu torço, mesmo que dia que começou a marcar antes, mas deu sorte que evoluiu e ficou tudo bem, né? Então aqui a gente tem realmente um trabalho de parto eutóxico. E quando a gente olha esse outro, o que aconteceu? Mas aí em termos de evolução, vocês acham que ele evoluiu na velocidade certa? A dilatação, vamos pensar. Primeiro assim, ó, vamos olhar primeiro a dilatação, depois a gente olha a cabecinha, certo? A dilatação tá assim, assim ou assim? Sim? Então, tá prolongada, então tá indo um pouquinho mais lento, mas tá evoluindo? Tá. Preocupa muito? Não, tá um pouco mais lento. Se a gente fosse pensar que seria uma causa, precisa fazer as toxinas, se estiver tudo bem com ela, com o bebê, não, está evoluindo, né? Então, para que a gente vai se apressar, certo? E aí, quando a gente olha para a cabecinha, o que aconteceu? Estava girando, né? Então, veja que ela estava transversa, mas estava descendo. Depois aqui está girando, eu vou ter que observar o próximo toque, porque ó, aqui ainda não ultrapassou o plano zero. Agora a gente vai ver se no período expulsivo vai descer ou não, certo? Pode ser uma proporção ou não, depende de como ela evoluir. Por estar com essa proporção só porque a cabeça não estava girando ainda. Quando ela girar para a posição perfeita desça, pode ser. Se não evoluir, aí a gente vai considerar uma proporção porque ela não chegou no plano zero, ok? Então aqui a gente vê a linha mais uma vez, né, que não existiria mais nos ajuda como parâmetro. E aqui ela cruzou, mas está evoluindo. Então a gente tem simplesmente uma fase ativa prolongada, certo? Está mais lento, mas está evoluindo, ok? Entendido? Pode ser disfuncional, pode ser pouca contração, não pode. É a gente olhar para a contração a seguir para ver se seria, tá? Não é o objetivo desse momento da discussão. E agora? Rápido demais, como é que a gente chama? Taquitócito, né? Lembra que a taxistolia, quando tem muita contração, e taquitócito, o parto que está rápido demais. Eutóxico, que seria o parto que está evoluindo numa velocidade ok, certo? Então aqui foi rápido demais, não deu nem tempo de pensar aí, né? Ó, outra informação que a gente vê, que às vezes pode anotar, que está aqui embaixo, ó, se a bolsa é íntegra ou se ela foi rota artificialmente, certo? Então aqui, eles fizeram o problema de Bela estava quase saindo, que ele rompeu e viu que o líquido estava claro. Por quê? Estava tão rápido as contrações, né? Olha aqui a quantidade, quantas tinham? 6 contrações, né? Bastante colégio de 3, estava o dobro, por isso tão rápido. E aumenta o risco de quê? Sofrimento fetal. Então, eles quiseram ver porque o sinal líquido, claro, nos tranquiliza a não ter sofrimento. Um dos primeiros sinais de sofrimento é a eliminação de mecônio. Então, o líquido fica com mecônio, né, com cocô dentro, digamos assim, certo? O bebê está sofrendo. Então, aqui, precipitado ou tacosta, ela está apressada. Olha a quantidade de contrações. E esse outro? Olha primeiro a dilatação, depois olha a cabeça, certo? Sempre assim. Como é que evoluiu a primeira fase? Qual é a primeira fase? Dilatação. Como é que evoluiu a dilatação aí? Tudo bem, foi o tóxico, né? Paralela à linha. E aí, depois parou a dilatação? Tem uma parada secundária da dilatação aí? Sim ou não? Parou quando? Estava com quantos centímetros? Por que parou? Tá massa. Então não foi parada secundária da dilatação. Certo? Se fosse mais baixo, seria. Então, estava em 10. Em que período estava quando estava em 10? Expulsivo. Então, o que eu tenho? Vários toques estando na mesma dilatação. Que era o quê? Expulsivo prolongado. Certo? Sabe, gente? Então, aqui, ó. A evolução foi eutóxica, chegou em período expulsivo, mas mais de 2 horas está com período expulsivo. Então, período expulsivo prolongado.
Se essa mesma curva tivesse feito, mas fosse em 8 centímetros, seriam paradas secundárias da dilatação, certo? Então aqui, e depois a gente vai ver na cabecinha. O que aconteceu? Está descendo e ela foi rodando. Então talvez foi prolongado, porque olha como é que ela estava. Posterior, ficou mais transverso, depois que foi anteriorizando. Então provavelmente ficou prolongado, porque demorou a rodar, certo? A distorção de rotação, mas que estava descendo. Precisava intervir? Não, então foi ela evoluiu. Né? Paciência. Agora foi, período exclusivo prolongado. Durou aí 4 horas, né? Pelo menos, porque aqui dá com 3 horas e ainda não saiu. Deu para entender a rodar na cabeça? Certo? Então tinha um período exclusivo prolongado, porque estava em 10 centímetros e durou mais do que 2 horas. Ou seja, 2 horas seriam só 2 colonias dessa. Aqui já tem 4, né? Já está indo para a quinta, provavelmente. Certo? E esse? Esse é igualzinho desse instante aqui. Mais lento. Como é que é o mais lento? Fase. Qual é o nome da primeira fase? Ativa prolongada. Certo? Fase ativa prolongada. E aí o que a gente nota? Acompanha, está descendo, está rodando, está tudo bem. Aqui, precisa intervir então? Não. É falta de contração. Aqui depois teve, dá para vocês observarem aqui, ó, tinha pouca contração, certo? Aí depois foi feito aqui, ó, 5 unidades de ocitocina. E aí sim ficou bem e ele continuou evoluindo. Então nesse caso, fizeram a intervenção bem aqui, ó, certo? Então, se ele tivesse dado para a gente até aqui, a gente vê, poxa, só tem 2 contrações, tá pouco, né? Precisava intervir? Não. Mas ele interviu e deu tudo certo. Mas se ela estivesse evoluindo, mesmo com 2 contrações, eu podia deixar em 2 contrações. Aqui não precisava. Se ele quisesse falar algo que possa acelerar, seria ocitocina. Precisa? Não. Inclusive, a conduta mais atual é que a gente não faça, se estiver evoluindo, certo? É diferente se tivesse assim, ó, aqui. Aqui estava realizado, né? Outra coisa. Antes da ocitocina, eu tenho um artifício menos invasivo, que seria só romper a bolsa. Ele fez a ocitocina ainda com bolsa íntegra. É bizarro aqui, certo? Então, primeiro a gente rompe a bolsa, às vezes só em romper a bolsa tudo bem, encaixa mais rápido, e aí evolui mais rápido. Então, geralmente, primeira conduta, a gente faz a amniotomia, tá tudo bem dentro do quadro, o bebê tá bem, espera mais um pouquinho, geralmente as contrações melhoram. Não melhorarem, tem muito pouca contração, mas tem proporcionalidade, aí a gente parte para a ocitocina, certo? Então, aqui foi inverteram os fatores. Não necessariamente, porque às vezes a contração é quem vai empurrar e ele vai começar a se ajeitar, certo? Agora eu tenho que garantir que ele está bem. Uma coisa o ideal é que a gente avalie a proporcionalidade. Às vezes, lembra das manobras de Leopold? Que a gente vê se ele já está insinuado e aí você pode empurrar para ver se ele tem mobilidade, né? Não é Pestelé, tá? É simplesmente mobilizar o polo fetal. Se você ver quando você empurra, ele passa e evolui, mesmo que ele não fique lá dentro, né, da pelve, ok, se você vê que você força um pouquinho, ele não desceu, e engancha aqui, que vê que não passa pelo pulbe, provavelmente é desproporção. Você não pode até fazer, vai perder tempo. No final você vai ver que não dá certo e vai evoluir com essas áreas de todo jeito. Então, às vezes a gente fazer esse teste de mobilidade nas manobras de Leopold, um exame bem feito, já ajuda a gente a prever a desproporção. Não vai nem esperar 3, 4 horas, 5 horas avaliando, ensinou, o bebê está aqui sofrendo, não entrou. É bizarrice, né? Então, às vezes a gente pula etapas no exame físico que já poderia dar informação. Então, a manobra de Leopold tem que ser feita, já nos dá alguma predição do que pode acontecer, ok? Então, aqui foi uma distorção funcional que corrigiu, que é aquilo que eu falei aqui, né, da ocitocina que foi feita. O plano 0, como eu tinha falado, que ainda não chegou, que pode ser uma desproporção ou não, né? A gente vai ter que ver e acompanhar, tá certo? Então pode ser que seja que tenha essa proporção. Já está em período expulsivo, mais um toque. Não desceu, desproporção, certo? E agora? Acharam alguma coisa diferente aí? Então, como é que estava a dilatação? Parada de quê? Secundária de quem? A dilatação. É da descida? Mesmo não está expulsiva. Então, mesmo que ela pare também, a gente não considera da descida. E por que vocês acham que aconteceu?
vendo algo parecido ali? Esse também é diferente na cabeça. Qual é a posição? Ok, ó. Nessa, olha aqui nas primeiras. Esse aqui, como é que está? Como é que está refletido? Não era esse aqui que vocês estão vendo? Vai ter só o triângulo. Então, deu para ver agora? Certo? Então, esse aqui, ó. Vocês veem lá naquela primeira, certo? Primeira linha, a primeira coluna lá que tem, tá? Vou mostrar aqui. Vocês, quem tá não veio, tá muito pequeno, né? Entendi. Certo? Esse aqui, ó. Certo? Dá pra notar que tá bem no meio e aqui é um losangozinho, não é aquele que é só o triângulozinho. Então, aqui eu tô vendo até fletinho um pouquinho, mas eu continuo vendo o losangozinho aqui, ó. Certo? Fletinho um pouquinho. Então, provavelmente aqui vai ter algo associado a essa deflexão. Então, teve parada secundária. Aí depende muito do que ele está perguntando, tá? Então, se na prova você disser sobre a evolução do trabalho de parto, o que foi que aconteceu? Parada secundária da dilatação. Ponto. Se eu procurar o motivo, aí a gente começa a ver cabeça como é que tá, como é que tá as contrações, o bebê tá bem? Então, vamos olhar as contrações, como é que estavam? Estavam perfeita. Aí fizeram a ocitocina, melhorou. Daqui a pouco, fez fraca de novo. E aqui, ó, líquido meconial. Então, não era só falta de contração. Eu dei contração, ainda assim não andou, ainda começou a beber a sofrer. Por quê? Porque ele não está conseguindo passar. Certo? É isso que tapou, digamos assim. Então, a gente teve uma desproporção, provavelmente, que está lá em cima, ó, nem ensinou, provavelmente uma desproporção de estreito superior, que não chegou nem perto do plano zero, pela deflexão. Como é que o bebezinho com a cabeça assim ia conseguir passar? Né? Certo? Então, parada secundária da dilatação, tá? E agora? Quando está sem nada, gente, só a bola lá, porque está tão alto que às vezes não consegue definir qual é a variedade de posição e a flexão que está, certo? Quando tiver só a bolinha, porque ele não está conseguindo definir, sabe que é a cabeça, mas não sabe como é que está. Como é que está a evolução da dilatação? Boa. Eu torço. E o expulsivo, tem? Tem. Está no 10,2, então prolongou também no expulsivo. Então, a primeira fase evoluiu normal. Aí chegou no 10, 2 toques, tá ali, né? Então tem um período expulsivo prolongado. Ok. Mas a primeira fase foi o tosse. Entendido até aí? Vamos ver a cabeça. A cabeça primeiro estava alta, não sabia nem como é que estava. Aí aqui agora a cabeça está assim. O que aconteceu com a cabeça? Virou de lado, transversa. E aí, então agora a cabeça está descendo ou parou? A dilatação continua ou parou? Terminou, né? Então qual é o diagnóstico? Parada secundária da descida, aí a gente vai ver o porquê. Cabeça, tá transversa. Ensinou? Passou do zero? Tá menos 1. Então provavelmente o que está acontecendo? Talvez tenha uma desproporção. Claro que a gente está acompanhando, vamos ver se ela está rodando, se vai mudar. Mas um toque é desproporção, né? E a gente pode fazer algumas manobras para ver o que eu falei, mobilidade, como é que tá, tá certo? E aí a gente vai ver também o que é porque, se tem algum motivo para não estar evoluindo. E o bebê aqui, ó, estava tudo bem. Esse aqui já diminuiu para 110, provavelmente ele está entrando em sofrimento, né? Nas cenas do próximo toque. E aqui é falta de contração. Não, olha aqui, tem 4 contrações boas, 3 boas, 4 boas, sempre bastante contração e todo cheinho, todo quadradinho pintado. Concordam? Aqui, ó, a bolsa estava indo e depois ficou outra, e mesmo assim também não estava evoluindo. Teve um peridural, né, analgesia, mas o problema não tinha nada a ver com isso aqui, não foi falta de contração, não foi falta de puxo, de nada. Na verdade, não ensinou. Então aqui provavelmente tem uma desproporção. Deu para acompanhar o que a gente está falando? Certo? Então, tem uma parada secundária da descida, porque eu já estou no período expulsivo, né? Fez isso 2 vezes, 2 horas no expulsivo, então expulsivo prolongado. E a gente teve aquela parada ali com a cabeça transversa que não ultrapassou o zero, então provavelmente uma desproporção, certo? Então, mais uma vez, falando só dos tratamentos para a gente lembrar, né? Se eu tenho uma distócia funcional, eu posso fazer miotomia, eu posso fazer ocitocina. Se for por hipoatividade, tem um
pouca contração. Se eu tenho excesso de contração, eu já vou pensar em deixar em decúbito ou analgesia para ver se relaxa um pouquinho esse útero, que às vezes a peridural diminui um pouquinho as contrações, certo? É fácil, se for não corrigível, aí a gente pode até pensar em indicar cesárea. E a desproporção cefalopélvica? Geralmente é cesárea, não vai passar, exceto se for desproporção não absoluta, que você vê que está fletindo, que está rodando, que a gente pode esperar um pouquinho e às vezes ela ultrapassou o zero, né? Mas se não está evoluindo de jeito nenhum, é desproporção. Que pode ser bem alta, como eu falei, né? Que é aquela de estreito superior, ou ela pode ser no plano zero, que a gente chama de uma desproporção de estreito médio. Para vocês não passou do zero, é desproporção, certo? Desde que não esteja evoluindo, porque se não chegou ainda no zero, mas estava no menos 2, menos 1, está no zero agora, pode ser que daqui a pouco ela esteja no mais 1, esteja descendo. Então vai acompanhando. Só para, né? Para você nesse sentido. Ok? Dúvidas? Os caras estão tristes. Eu entendo, eu tô bem ministerial, né? Não é errado, né? Esse cara da morte. E o fórceps? Então, quando a gente tem alguma necessidade de ajuda em situações bem pontuais, o fórceps pode ser um aliado, pode ser uma alternativa. Mas qual é a condição para que a gente use fórceps? Período expulsivo e o bebê já lá embaixo. Eu não vou lá em cima puxar e sair arrastando o menino de cima para baixo, né? Então, é que ele está quase saindo, você dá uma ajudinha final, tá? Que aí seria o quê? O estágio final, o parado de progressão final do segundo estágio, está lá embaixo, por acaso não está saindo, não está evoluindo, e eu estou lá no mais 3. Está faltando só um tiquezinho para sair, a gente pode ajudar. Ou a mãe tem algum problema que a gente quer abreviar o esforço dela. Cardiopatas, pneumopatas, e às vezes já está fadigando, está cansando, o bebê está quase saindo, você não quer esperar aquele esforço final, você pode fazer esse fórceps profilático, que é no finalzinho do período expulsivo, você dá uma ajudinha a ela para diminuir um pouco esse esforço, né, cardíaco ou respiratório. Ou o bebê que no estágio final também tem entrado em sofrimento. Está ali no mais 2, mais 3, mas você vê que o BCF está caindo, que ele não vai aguentar muitas vezes tão bem outras contrações, esperar 10, 20 minutos para uma próxima contração, a gente pode ajudar com o fórceps. Então, mas quais são as condições? Primeiro, tem que estar de dilatação completa, senão não tem lógica. O bebê baixo, né? Apresentação baixa e fletida. Então, aquele lóbulozinho não estando fletido, eu não vou poder utilizar, eu posso fazer a PEG inadequada e fazer qualquer lesão craniana. Proporcionalidade, porque se tiver proporção não tem como, então geralmente não tem proporção, vai estar alto, não é isso? E a bexiga e o reto vazios para que eu não lacere, certo? Então, realmente, eu vou ser passar e tem só essa ajuda. Cabecinha passou, tirou e o restante vai evoluir. Isso é uma ajuda no período final. Por quê? Tiver em mais 3. O bebê está sofrendo, aí tu vai decidir por cesárea. O bebê está lá embaixo, tu corta bem aqui, aí empurra de volta, para poder sair por cima. É outro trabalho que a gente nem consegue, né? Então, não justifica, certo? Então, muito baixo é porque já tem proporcionalidade. Aí a gente vai fazer um fórceps de alívio, certo? Não dá pra gente indicar uma cesárea, o bebê já está quase saindo. Até dá, mas vocês vão ver que não tem como planejar o tamanho para montar o chest bebê. Não tem como. Mas vai pela vagina empurrar o menino para cima para poder ele sair, aí começa a ser até atrogênico. Então, realmente, o fórceps é muito mais tranquilo e menos danoso do que a gente faz na cesárea com uma apresentação muito baixa, certo? Então, nesse caso, seria o mais indicado. Então, tiver uma evolução trabalho de parto, já está lá embaixo, ele está querendo que vocês indiquem um fórceps, muitas vezes, tá? Olha sempre aquele plano zero de delícia, está bem mais para baixo do que ele, e precisar a conduta, geralmente é fórceps. Como é que está essa evolução aí? Fase ativa prolongada. Teve algumas paradas secundárias da dilatação, mas no fim das contas está andando. Então, né, a gente tem uma fase ativa prolongada. Muito bem, também muita ciência. Aí outros dizem assim, ó, às 5 horas passou da linha de ação. Não, tá lá em cima ainda. Tá, fase latência foi prolongada. Latência, fase latente, a gente nem usa o planograma, né? Às 7 horas a linha de alerta não tinha sido ultrapassada. Então, às 7 horas estava na beirada da linha de ação, certo? Só que eu já não achava nem teria das outras. E agora? Uma paciente de 40 semanas, em 3 horas seguidas, ela permanece com 7 centímetros de dilatação. Qual o diagnóstico? Só até aí, eu vou ler o rajar o resto. Para secundária da dilatação, exatamente.
Aí a altura uterina estava com 40 centímetros, o feto estava em apresentação cefálica, occipito esquerdo anterior, lembram? Se for occipito, o triângulozinho estava para cá. Esquerda anterior seria esquerda da mãe. Qual é a esquerda da mãe? Certo? Então seria onde? Triângulo para cá. O corpo estaria aqui. Certo? Então estaria nessa posição. E plano menos 2 de Deli. Então estava acima do plano 0, né? Menos 2. Menos é para cima, né? Estava no menos 2 de Deli a cabecinha. O que vocês acham que aconteceu? Aí as contrações são fortes, tem 3 em 10 minutos, BCF de 140, rompeu a bolsa espontânea há 4 horas, teve líquido com grumos. Líquido com grumos só diz que está madurinho, certo? Geralmente os grumos são só a maturidade, não é MECOM. E aí? Então teve uma parada secundária da dilatação, concorda? Porque 3 toques estavam em 7 centímetros. E estava acima do 0 de Deli. O que aconteceu? Proporção, né? Discinesia uterina é geralmente problema na contração, certo? Fase ativa prolongada, essa dissesse que estava só andando mais lento. Não é isso que ele está falando, parou. Fase ativa prolongada, fase latente prolongada, distócia de posição se fosse mais posterior, né? Também não é, ela já está, só seria só um tiquezinho, ela já chega no público. Realmente está, aqui a gente tem a proporção, ok? Então, parada secundária da dilatação com a desproporção cefalopélvica. Depende muito do que ele estava querendo, né? Uma coisa ou outra. Essa aí, mulher de 25 anos, vem com contração, altura uterina de 39, tem 39 semanas, BCF 144, 3 contrações de 45 segundos em 10 minutos, então tem bastante dinâmica. E aí, esse achado aí, vocês estão vendo? Mesma coisa, né? Parada secundária da dilatação. E aí vocês acham que é por quê? Mesma coisa, triângulo 0? Não, assim, só aquela estava escrita, essa aqui, em forma de gráfico, tá? Aí aqui, ó, e mais uma coisa que a gente observa, que vê, que vocês ficam bem, acho que dá para vocês verem, né? Que o triângulozinho, ó, tá para cá. Então ele já está em OP, está na posição perfeita. E não está descendo em massa, né? Então é proporção, está acima de 0. Aqui seria o 0. Então enganchou quando chegou no estreito médio, certo? Aí, cesárea mesmo. E agora? Com 18 anos, 39 semanas, e vem com esse patograma. O que vocês estão vendo aqui? Vai parada secundária da dilatação, e está evoluindo lentamente, não sei se vai continuar, né? Porque fez um platô, depois subiu de novo, fez outro platô, e a cabecinha? Né? Então está acima de 0 total, lá em cima, bem altão mesmo. E ficou ruim de ver aí, né? Desculpa, gente. De ver na imagem, mas aqui ó, também está defletido. Esse é aquele mesmo que a gente mostrou anteriormente, né? Então, o que a gente tem? Uma falha de evolução em qual estágio? No primeiro ou no segundo estágio? Quem é o primeiro e quem é o segundo estágio? Primeiro é a dilatação, o segundo é o expulsivo. Então, de qual estágio? Primeiro ou segundo? Primeiro, não chegou no expulsivo. Certo? Então, falha de evolução no primeiro estágio é para fazer a ocitocina. Uma falha do primeiro estágio, indicar a miotomia e reexaminar se não evoluir, faca. Lembra que a gente pode fazer a miotomia só para ver se ele desce um pouquinho, né? Para ter certeza se realmente é uma desproporção, tá? Aqui pode jogar para que certo, é só aquela dizer que já foi de cara para cesárea, tá certo? Porque aqui, ó, dá pra gente ver as contrações, ó, tinha pouco, mas bem aqui ficou bacana. E nem por isso evoluiu, o bebê não desceu. E aí depois começou a ficar fraca de novo. Então, isso pode ser só por causa da proporção mesmo, né? Não foi porque estava sempre fraca, certo? Então, aqui a gente só revê, mas provavelmente é para cesárea, está muito alto aí nessa hora. Só para não dizer que não foi de cara, tá? Eu que se tivesse a opção de cesárea seria um pouquinho melhor já. É na miotomia, certo?
E agora? Evolui bem rápido, né? Então foi realmente um precipitado, a primeira fase. E aí, veja que eu te mandava para ajudar essa questão. Olha com abra os olhos. Veja a pegadinha. Enxergaram? Tá com problema? Ó, vamos acompanhar. A dilatação foi ok? Rápida demais. Depois chegou em período expulsivo. Concordam? Certo? Aí aqui ele estava transverso, mas está descendo. O que vocês fariam? Tá período expulsivo prolongado? Ainda vai esperar, ninguém demorou 15 minutos depois. Bicho apressado. Viu que a raiva que dá? Não é do avaliador, né? Quem botou essa questão? Né, Johnny, olha, pode aqui levantar um 4 e 15, vem aqui. Podia nem existir essa linha aqui, a gente ia só esperar agora se ele ia rodar no final. Não é isso? Chega no expulsivo, a gente espera pra ver se a cabeça resolve. Então aqui só pra vocês ficarem alerta, eu respondi de nada. Era expulsivo prolongado, né? Vamos tirar o bebê, cara. Deixa eu botar essa hora errada aí. Certo? Só aguardar. Porque você logo melhorou 15 minutos depois. Por isso que eu avisei logo, abre os olhos. Eu tive não também essa questão. Enfim, aqui não precisava ter isso aqui ainda, né? Provavelmente ele já ia nascer. Já tá aqui mais 2 para mais 3. Se tivesse, sei lá, 3 toques nele, 3 horas, tá ali, eu podia pensar numa força que ele tá lá embaixo, só se não tirar. Não é por proporção, já passou, e tá faltando só uma giradinha, certo? Ok? Se tivesse 2 horas aí entre um e outro, tá tudo bem, mas 15 minutos, só aquela mulher vai pra gente acordar, sabe? E agora? Ó, veja como é que tá a evolução da dilatação. Prolongado, tá um pouco mais lento e tá descendo. Já tá indo mais 2 ali. Não tem proporção? Não. Então, o que é aquela que a gente tem diagnóstico? Fase ativa prolongada, né? Aquela que a linha está um pouquinho mais deitadinha. Entendido? Vai passar? Veja como é que é a coisa, né? Passar assim, não vai deixando ninguém enxergar. E essa? Como é que está a dilatação? Tá no tempo, na velocidade certa, ou tá mais lento ou tá mais rápido? Paralela a linha, deitando mais. Fazer a atividade um pouquinho mais prolongada, concorda? Mas tem desproporção? Não, passou do 0. O bebê tá bem? Tá, né? Aqui, ó, entre 120 e 160. Tem contração suficiente? É meio que alguma um pouquinho, né? Certo? Aí, antes da gente pensar em fazer ocitocina, vocês fariam alguma coisa? Eu não tinha força, né? Mas claro, a ocitocina justificava também tem uma contração, mas tem ainda uma alternativa, para dar com bolsa íntegra, certo? Aqui ele botou ocitocina, mas eles invertem um pouco essa sequência, né? Nessas questões. Poderiam ter bolsa e ser menos invasivo. Isso aqui é porque são questões mais antigas, e hoje a tendência é quanto menos a gente for medicamentoso durante o trabalho de parto, pegar acesso e etc. Então, antigamente fazia ocitocina por tudo, certo? Então hoje a gente costuma ser mais conservador, dar só para romper bolsa. Nesse caso, chega aqui com 2 horas, mas evoluiu bem a primeira fase? Sim. Está descendo? Não. Precisa fazer alguma coisa? Não, né? Então, ele quer saber o diagnóstico e a conduta. O paciente tem 5 contrações fortes, está em 5 segundos, então não é por falta de contração, evoluiu bem, está descendo. Então, se a gente for ver, está um pouquinho prolongado, mas a gente vai manter, não precisa fazer nada, vai sair, está descendo. Se não tivesse passado do 0, que a gente ia se preocupar, tá certo? E essa?
Período expulsivo prolongado, né, da mesma forma, ó. Mas está evoluindo, então mesma coisa, certo? Então, período expulsivo prolongado ou pélvico, tá? Então, a gente chama de período expulsivo ou pélvico, mas a gente troca só o termo. Ok? E essa? É meio avançado, né? Perfeito. Contração, como é que tá? Ou, a dilatação. Prolongado com paradas secundárias, né? Como é que tá a descida do bebê? Desceu bem, depois puxou aqui. Provavelmente na proporção. Tem boa contração ou tem pouca? Boa, está com 3 contrações, então não é problema de contração, certo? Então, 15 proporção. Estão enxergando já essas? Não é bem repetitivo? Pronto, então e o prematuro? Então, o prematuro é quando começar o trabalho de parto e for antes de 37 semanas. Então, a gente já considera, lembra que eu falei, com menos critérios a gente já considera. Então, 2 a 3 contrações e a dilatação a partir de 2, apagando 80%, a gente já considera que está com trabalho de parto prematuro, certo? Então, a partir de 2 a 3 centímetros, a gente já está evoluindo para trabalho de parto. Não, esse não anda de forma nenhuma, né? É desesperador, certo? Então, não pode por quê? Primeiro a gente vai tentar fazer com que o bebê não nasça. Se for nascer, provavelmente ele vai nascer mais rápido, a cabecinha é menor. Então, o completo, a dilatação completa, chegar no 7, a cabeça já passou, você não toca mais nada de colo, né? Então, a gente vai descrever como 10, porque o 10 eu não tenho mais colo, mas às vezes menos dilatação o bebê já sai. Risco de sofrimento por prematuridade, né? Tudo isso, então tem que acompanhar. Aí o que a gente tem sempre que lembrar da prematuridade? Para pré-dizer, a gente vai avaliar durante o pré-natal, ver a história prévia, porque se a mãe tem história prévia de trabalho de parto prematuro, ela já tem uma predição de risco para a prematuridade, certo? E se a gente faz a medida do colo, na ultrassom morfológica, só que por via transvaginal, se a medida do colo é abaixo de 25 milímetros, eu tenho um colo curto. Se eu tenho predição positiva de que tem risco, o que eu vou fazer para prevenir o trabalho de parto prematuro? Progesterona. Já se ela está entrando em trabalho de parto, aí eu vou ver se eu posso fazer a tocólise, que é impedir que ela evolua para trabalho de parto. Só que, geralmente, quando ultrapassa 3 centímetros, ela já está em trabalho de parto franco e ativo. Então, a partir de 4, a gente não consegue mais segurar. Então, em 2 a 3, que ela está entrando em trabalho de parto, é o momento da gente fazer a tocólise. A gente não manda para casa, mas a gente tenta parar o trabalho de parto. Se parar, acabar as contrações, ela pode até ir para casa depois, desde que ela não esteja com bolsa rota. Claro, né? Se tiver bolsa rota, eu não posso nem fazer a tocólise, certo? Então, menos de 2 centímetros, ela não está em pode ser um falso trabalho de parto. A gente tem que ver se realmente tem contrações e se está evoluindo. Se tem 2 centímetros ou 3, eu vou tentar parar essas contrações. Passou a partir de 4, geralmente eu não consigo mais parar as contrações, certo? Aí, às vezes é assistência ao parto. O bebê já está quase saindo, tá? O bebê pequenininho, né? Já está no meio por fim da evolução. Então, por isso que eu não vou para casa. Da mesma forma, se o bebê vai nascer prematuramente, ou está com risco de sempre pensar em corticoide para acelerar a maturidade pulmonar. Se o bebê for nascer com menos de 32 semanas, eu vou fazer profilaxia, neuroproteção com sulfato de magnésio. Lembram disso ainda? Assim, certo? Então, sempre que for nascer antes de 32 semanas, sulfato de magnésio durante o trabalho de parto. Se tem qualquer coisa acontecendo que eu possa precisar tirar, ou o bebê possa nascer antes de 37, 34, né? Seria mais de livro mesmo, corticoide, tá? E se eu não tenho certeza de que ela não tenha estreptococo, todo prematuro tem que fazer a profilaxia para estreptococo ao nascimento, ou se tiver bolsa rota maior do que 18 horas, aí durante o trabalho de parto. Então, sulfato e a profilaxia para estreptococo é só durante o trabalho de parto, certo? Se não evoluir, eu não preciso fazer. Entendido isso? Então, termos de tocólise, que é a infecção na assistência, se for menos de 2 centímetros, não está ainda, eu vou ver se realmente não faz trabalho de parto para o prematuro. 2 a 3, eu tento parar. Chegou em 4, eu já não tenho muito o que fazer, porque eu já está evoluindo, é fazer assistência mesmo. Aí eu vou fazer o sulfato de magnésio, se for menos de 32 semanas, e fazer a profilaxia para estreptococo, geralmente penicilina, que é a droga de primeira escolha durante o trabalho de parto. Certo? Então isso aqui muda um pouquinho quando é prematurinho.
Então, só para lembrar daquela profilaxia para estreptococo, né? Se for cesárea eletiva com bolsa íntegra, eu não preciso. Ou se ela tiver um SWAB que diz que ela não tem estreptococo. Se não, o bebê for nascer antes de 37 semanas ou tem ramo acima de 18 horas, eu vou sempre fazer a profilaxia para estreptococo, porque é a principal causa de sepsis neonatal, e que a sepsis neonatal é muito mais comum no prematuro, certo? Não esqueça, isso aqui cai muito em prova. Então, quais são as indicações de profilaxia para estreptococo? Rotura acima de 37 semanas, quando não tem SWAB, um recém-nascido com gestação anterior acometido por estreptococo, febre intraparto, urina positiva para estreptococo ou um trabalho de parto com cultura desconhecida. Trabalho de parto prematuro. Quando é que eu preciso, quando é que eu não preciso? Então, quase todos eu preciso. Querem testar de novo? Por quê? Se fosse menos de 37, tá? Ou se durar mais do que 18 horas também, que não falou aqui, né? Aí, ó, então só pra gente lembrar. Se ela teve história anterior de bebê com sepsis neonatal, a gente faz. Se ela já teve qualquer cultura positiva nessa gestação, urinocultura, mesmo que eu tenha tratado, tem que fazer, certo? Porque o risco é grande de recolonização. Um paciente com idade gestacional de 34 semanas, 5 dias, com piora progressiva das contrações, saída de secreção mucosa, né, perdeu o tampão mucoso, teve diabetes gestacional, tem 2 contrações de 40 segundos, o colo está 100% apagado, tem 4 centímetros de dilatação. O que a gente faz? A bolsa está íntegra. Faz corticoide? A gente vai fazer, lembra que às vezes não dá nem muito tempo. Se já tiver violento para trabalho de parto, corticoide depende de pelo menos 2 dias para fazer efeito, né? Poderia fazer, mas vamos ver os outros aqui. Vale a pena ainda inibir trabalho de parto? Já está com 4 centímetros, né? Aí já está com 34 semanas também passando, na área das questões do 34. Tem indicação de sulfato de magnésio para neuroproteção? Se fosse abaixo de 32 semanas, já tem 34. Dá para inibir o trabalho de parto? Não está com 4 centímetros. Lembra? 2 e 3 a gente inibe. A partir de 4 geralmente não dá. Tem indicação de profilaxia para estreptococo? Trabalho de parto menos de 300 semanas. Né? Se ela não tiver feito, não fala nada aqui do SWAB, então ela não fez a pesquisa, menos de 17 semanas. Entrar em trabalho de parto tem indicação de profilaxia, tá? Então o que a gente faz? Profilaxia para estreptococo do grupo B, que é com penicilina, lembram? E assistência ao trabalho de parto. Ok? Aqui só para lembrar, as condições para uso de torcólise. Pode estar no período de latência, dilatação até 3 centímetros, mais do que 3 a gente não costuma fazer, lembra que eu falei, né? Então, a partir de 4 tem muito o que fazer. Que não, até 80% apagado, que já está 100%, não tem mais nem colo, né? Aqui falando em prematuridade, embora no Brasil a gente costuma considerar até 37 semanas, né, para fazer a torcólise, e já estamos com contrações rítmicas. Então aqui o objetivo era mais a gente lembrar que 4 centímetros não tem muito mais o que fazer, já está trabalho de parto franco, o bebezinho está com a que é pequeno, né, prematuro, certo? E a incompetência cervical, qual a diferença da incompetência para o trabalho de parto? Primeiro que ela é repetitiva em bebês nascerem prematuros. E a diferença é que são trabalhos de partos com que característica? Não ser trabalho de parto, não tem contração. O bebê nasce antes da hora porque o colo não segura, é um colo insuficiente. Então, são partos prematuros de repetição indolores, certo? Então, essa é a diferença do trabalho de parto e a insuficiência cervical, ok? Então, tem partos que vão ser 2 perdas consecutivas, cada vez antes. Então, uma foi com 34 semanas, a outra com 32, a outra com 30, enfim, vai cada vez mais precoce e que não tem dor, ela não chega a entrar em trabalho de parto, não tem contração. De uma hora para outra, o bebê começa a descer e a sair, certo? Ela sente o peso e o bebê está saindo mesmo sem contração, ok? Essa é a história. E com esse diagnóstico, que é clínico, a história já nos dá o diagnóstico, numa próxima gravidez, o que a gente faz para tentar que ela não evolua para trabalho de parto prematuro? Adianta fazer progesterona? Não, tem que circular, certo? Tem indicação de amarrar esse colo, porque o colo não segura. Na próxima gestação, às vezes na mesma gestação, se a gente já está começando a apagar o colo ficando curto, você pode pensar em fazer a cerclagem, mas tem risco de não ter uma bolsa, você tem que avaliar
né, o risco-benefício do procedimento, tá certo? Então, se ela tem partos cada vez mais precoces e sem dor, suspeita de incompetência de um cervical, numa próxima gravidez, amarrar esse colo para ainda mais firmeza, ver se não abre o trabalho de parto, ok? Já se ela tivesse uma história de partos prematuros, mas partos mesmo, com contração, prematuros, a história positiva de prematuridade, que eu faria numa nova gestação, para prevenir progesterona, tá certo? Essa seria a profilaxia de ela entrar em trabalho de parto. Mas no caso aqui não tem, não adianta, a progesterona vai segurar a contração, porque ela não tem contração, certo? Ela simplesmente tem que amarrar, tem que fazer a cefagem, que está aqui embaixo. E se tiver rotura, tiver ramo, qual o risco maior para dar ramo? Então, sempre que rompe a bolsa, tem risco maior de evoluir para trabalho de parto. E, ao mesmo tempo, risco de infecção. Então, eu não faço tocólise, porque se ela tiver infecção, eu vou segurar a infecção que não tem lógica. Mas eu vou tentar segurar o parto como? Quando tem ramo. Se for para uma contração ou para uma infecção. Antibiótico, lembra que eu falei? Antibiótico para aumentar o período de latência? Então, já se eu tenho uma ramo, eu quero evitar que a paciente entre em trabalho de parto, eu faço antibiótico para aumentar o período de latência, que é para, né, assim que ela interna. E se ela evoluir para trabalho de parto, aí eu vou fazer a profilaxia para estreptococo, que ela vai ter ramo maior do que 18 horas, que aí é penicilina. Então, antibiótico para aumentar o período de latência é aquela, para a gente interna, lembra aquela história de 24 a 34 semanas, 6,5? Para evitar que ela entre em trabalho de parto, a gente faz o esquema, né, de ampicilina, astromicina e amoxicilina para aumentar o período de latência. Entrou em trabalho de parto, eu faço a profilaxia para estreptococo com penicilina, certo? Sempre corticoide, claro, menos, né, 34 a 37 semanas. Se for menos de 32 semanas, o que eu faço também durante o trabalho de parto? Faz magnésio para neuroproteção. Se era ramo, mesmo foi antes, mas ela evoluiu com o trabalho de parto, já passou de 32 semanas, eu já não preciso fazer o sulfato, certo? Então, se tiver qualquer sinal de infecção, claro, leucocitose, está com febre, o líquido amniótico está mais festo, purulento, aí coronionite, tem que resolver imediatamente. A gente faz induzir o trabalho de parto, ok? Então, depois dei uma revisadinha também nessa. Se ela tivesse uma infecção, então se for coronionite, ela faz esquema antibiótico até ficar sem febre. Geralmente é clínica indigenta. Se for tratamento pós-parto para infecção, né, uterina, certo? Então aqui, ó, seria isso aqui, certo? Então, se ela evolui com coronionite, tem leucocitose, fez febre, ou a secreção está fétida, a gente induz o trabalho de parto e faz clindamicina com gentamicina para ela. E às até depois, até ela estar febril, não tem nenhum outro sinal de infecção. E quando chegar no termo, se ela teve rotura, ninguém vai esperar, a gente induz o trabalho de parto para diminuir o risco de ela estar aberta a infecção ascendente. Então, viram que a depender da situação, muda um pouquinho a conduta, né? Se ela entrar em trabalho de parto, assistência dentro de tudo aquilo que a gente já viu, ok? Pronto, é só para lembrar, né, na ramo, quando a gente quer aumentar, atrasar o parto, a gente faz aquele esquema antibiótico, que a gente falou antes, né, que é ampicilina, amoxicilina e astromicina, para aumentar o período de latência. E se tiver coriominionite, é indicação absoluta de resolver a gestação. Qualquer sinal de infecção na paciente com ramo, independente da idade gestacional, que é risco de sepse materna e fetal, tá? Aí tem que fazer, claro, antibiótico na hora do parto e tratar a infecção que já existe. Então, induz o trabalho de parto e faz clindamicina e gentamicina como a primeira escolha antibiótica. Quais seriam os critérios para a gente pensar que ela está com infecção? Se ela fizer febre, se ela tiver aumentar com taquicardia ou bebê, certo? Se os leucócitos estão acima de 15 mil com desvio, ou se aumentou mais do que 20% na leucocitose, ou se a secreção está purulenta, está infecciosa. Vamos ver umas questões que a gente já está terminando. 36 semanas com cólica e perda de líquido, se eu nem falar. Perda de líquido a mais de 18 horas. Realizou pré-natal sem intercorrências e os exames de rotina sem alterações. A cultura para estreptococo, com 35 semanas, tudo negativo, desculpa, Ao exame apresenta-se afebril, PCF 144, tem contrações, o líquido está fluindo pelo orifício e tem 6 centímetros de dilatação. Então, eu tenho ramo, mais do que 18 horas, com 36 semanas e está em trabalho de parto.
O que vocês vão fazer? Tocólise, profilaxia antibiótica com ampicilina, o sulfato para neuroproteção ou fazer ausculto intermitente e aguardar o parto? Está em trabalho de parto, não fazer assistência. Está em que fase trabalho de parto? Ativa faz a primeira fase. Então, simplesmente assistir, acompanhar, abrir cartograma e ver o que vai dar, certo? 31 semanas com rotura. Lembram do Bishop? Bishop de 3 abaixo, né? Certo? A cola está pouco preparado para trabalho de parto. Se fosse induzir, seria com o quê? Misoprostol era para preparar o colo. Se fosse mais do que 6, seria ocitocina, certo? Bishop de 3, BCF de 152, cardiotoque categoria 1, que é normal, tá? Útero doloroso, a palpação, com leucócito 16.300 e a mãe está com febre. Uma paciente que tem ramo. Qual é o diagnóstico? Coramionite. Qual a conduta na coramionite? Resolver. E aí, o que vocês iam fazer? Além de resolver, tratar a infecção, né? Aí aqui ela botou sulfato de magnésio por quê? Durante o parto. Nesse caso, podia ser indução, se não tiver cesárea, e se ela tem cesárea anterior, que eu não li, antes dela ser 3, ó, tinha cesárea anterior, certo? Você mais 5. G4 você fez. Mas poderia ser indução se não fosse um primigesto. Então aqui lembra assim, durante o parto, mesmo cesárea, a gente faz a mesma conduta. Profilaxia, se já teve ramo, profilaxia para estreptococo. Só não faz profilaxia para estreptococo, cesárea, letiva com bolsa íntegra. Ou se eu tiver a cultura, né, precisa de suave negativo. Aqui, gente, só para, né, que eu passei aqui também no filme rápido, cesárea anterior, só uma, não contraindica parto vaginal. Mais do que 2 cesáreas, a gente evita parto vaginal, principalmente indução, certo? O risco de rotura uterina, tá? A gente vai falar de rotura no segundo tempo. Só citar, na verdade. O que a gente indica para a proteção fetal? Sulfato de magnésio. Para quem? Abaixo de 32 semanas e durante o parto, certo? Durante o parto ou durante a cesárea. Pronto, primeiro vídeo, sobrevivemos. Dá pra gente antecipar 10 minutinhos, né?